Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Olha, quero agradecer a sua audiência nos assistindo aqui de todo o sul da Bahia. Quero agradecer a você de Ilhéus, Itabuna, Itajuípe e as demais cidades que somos recorde em audiência. Quero deixar um abraço carinhoso a você nos assistindo através do canal 24.2 da sua operadora de TV, a TV Cabo. Deixar também um abraço aos nossos amigos nos assistindo através do YouTube. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento de você fazer a sua inscrição. E olha, todos os dias, assim que eu entrar aqui ao vivo, para você ter notícias da Bahia, Brasil e do mundo, é só clicar no sininho. Clica no sininho, ativa lá, porque assim que eu entrar ao vivo, você terá as notícias do mundo em primeira mão. Não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais. Por lá você consegue estar deixando sugestões de temas, quem você quer ver aqui, qual a personalidade, qual o assunto que você quer que a gente traga para cá, tá certo? Então nos segue aqui, ó, nosso Instagram, TV Play Oficial. Você vai lá, nos segue, deixa também a sua sugestão e acompanha um pouco aqui dos quadros que acontecem de segunda a sexta-feira. Olha, ontem foi dia do Enem, ontem foi dia de Enem, o primeiro dia de prova aqui para todo o Brasil. A gente costuma sempre ter, né, ali esse momento de apreensão como pai, familiar, como aluno. É um momento onde é tudo muito decisivo. Você vai até a sua prova, você vai fazer a prova e você precisa ali estar concentrado. E apesar de todo aquele alvoroço ao entorno de vai fechar o portão, graças a Deus esse ano ainda não começaram aí os vídeos dos fechados com o portão, a galera que fica ali na porta, que chega um pouquinho mais tarde. Então, assim, esse ano teve um tema muito importante. O tema desse ano falava sobre desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Não é um tema óbvio, mas é um tema de extrema importância. A gente sabe, né, que 90% do Brasil, eu diria que até 100%, né? Há essa miscigenação, as origens africanas, elas são muito fortes aqui na nossa nação. Então, a gente precisa, sim, falar sobre a nossa história, valorizar a nossa história, a nossa cultura, o nosso sangue, a nossa raiz. Então, a gente, quando se fala aí sobre a África, a gente tem todo esse contexto histórico, todo esse sofrimento, mas também é muita luta e que a gente precisa ter também esse orgulho, né? Aqui a Bahia, principalmente a Bahia, a gente sente, né, esse calor, essa questão ela é mais aflorada aqui. Mas foi muito interessante abordar sobre esse tema. O Enem, ele sempre traz temas bem que não são específicos para alguns alunos, porém, durante todo esse preparo é necessário. Amanhã a gente vai fazer uma matéria especial falando sobre isso. Tem aí os memes, né, dos atrasados do Enem. Então vai ter muita coisa bacana por aqui. Hoje também é dia de dois quadros super importantes aqui para o nosso programa. Hoje a gente vai conversar, bater um papo com a advogada Úrsula Matos e também iremos falar um pouco com a Toné no quadro PQP. Muito bom dia, Toné. Bom dia, Paola. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, bom dia, bom dia, bom dia. Já já a gente vai ter aqui o quadro Elas por Elas. Bom dia, Úrsula. Bom dia, queridos telespectadores, bom dia você que me assiste. Hoje a gente vai entrevistar a chapa Inova OAB, o queridíssimo doutor Ari Osvaldo está aqui conosco e o Matheus, é isso? Aliás, essa chapa é uma chapa assim com amigos queridos também, assim como a primeira, porque a Gorete está aqui nos bastidores, a Maria Gorete, o Tiago, querido, que moram no meu coração, e a doutora Andréa Peixoto, desde já. Aquele abraço, aquele beijo para vocês. Olha, a gente vai aqui para a previsão do tempo. Antes de iniciarmos a entrevista aqui de Úrsula com esse quadro maravilhoso, hoje tem aqui um pouquinho do que vai rolar nessas eleições. Vamos ficar com a previsão do tempo? Silas, temos a previsão do tempo? Segunda-feira, 4 de novembro de 2024. A cidade de Ilhéus, aqui no sul da Bahia, tem a mínima de 22 graus com máxima de 29. A probabilidade de chuva é de 15%.
Itabuna, mínima de 21 graus com máxima de 29. A probabilidade de chuva é de 68%. Buerarema, a mínima fica de 21 graus com máxima de 29 e a probabilidade de chuva é de 16%. Itacaré, Paraíso Baiano, a mínima segue com 23 graus e máxima de 29. A probabilidade de chuva é de 11%. Você ligadinho aí de Itajuípe, a mínima segue com 21 graus e máxima de 30 graus. A probabilidade de chuva é de 72%. Ibicaraí, mínima de 21 graus com máxima de 30. A probabilidade de chuva é de 19%. Canavieiras segue com mínima de 23 graus e máxima de 29. A probabilidade de chuva é de 14%. Olha, você ligadinho aí da cidade de Salvador, a nossa capital baiana, a mínima segue com 24 graus e máxima de 29. A probabilidade de chuva é de 3%. Você ligadinho aí de Porto Seguro, a mínima é de 23 graus com máxima de 29. A probabilidade de chuva é de 13%. Você ligadinho da Suíça Baiana, o tempo segue chuvoso com mínima de 17 graus e máxima de 26 graus. A probabilidade de chuva é de 43%. Olha, agora é a hora da gente saber, ficar por dentro aí das notícias, do que está acontecendo também na Ordem dos Advogados aqui de Itabuna. Úrsula Matos, a nossa advogada, responsável pelo quadro Ela por Elas, vai estar aqui batendo esse papo muito interessante. Pode rodar a vinheta, produção? Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu querido e minha querida telespectadora. Bom dia para você, mulher maravilhosa, empoderada, que sabe dos seus direitos, que se posiciona, que não fica calada diante das violências domésticas de gênero, que porventura possa sofrer dentro ou fora de casa. Você que já sabe qual é o canal de denúncia, hein? 180, 190. Homem ruim não fica na nossa vida não, hein, amiga? Então, pega o telefone, denuncia, quebra o ciclo de violência, cai fora dessa situação porque você nasceu para ser feliz. E o meu bom dia exclusivo para os homens que respeitam mulheres, hein? Os que desrespeitam, nem fala comigo, é por aí. E aqui, hoje, eu tenho o prazer de receber quem dentro do meu quadro? O queridíssimo doutor Ari. Gente, ele é muito fofinho, ele é um querido. E o Matheus. E, aliás, a chapa Inova OAB vem com tudo, hein? Vem com todas as ideias para, de fato, trazer esse impacto de mudança e de inovação. E como a gente está dentro do quadro Ela por Elas, obviamente que eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado e vou procurar saber quais as ideias, projetos e pautas dessa chapa, né? Para nós, mulheres advogadas e mulheres civis. Porque, como eu disse aqui na primeira entrevista, a OAB tem uma missão social. E essa missão social precisa ser vista por todos nós, cidadãos comuns. E, aliás, viu, Thiago? Fica o recado. Você tinha um pé frio, cara. Porque, você chegou aqui, faltou energia, ficamos 2 horas para esperar a entrevista e o Ari chegou e o negócio deu certo, hein? De primeira, Thiago. Um beijo para você, um beijo para Marla. Um bom dia pro querido doutor Ari, um bom dia pro Matheus, sejam bem-vindos. Como que vocês estão? Bom dia, Úrsula, bom dia a todos os advogados e advogadas de Itabuna. Bom dia, um especial para os integrantes da chapa que não estão aqui conosco, Eduardo Roma, Rita Carvalho e Luísa Souza. Aliás, Luísa, desejo saúde para você, tá bom? Bem, antes de conversar a nossa entrevista propriamente dito, eu quero pedir permissão a você, Úrsula, para citar aqui um versículo bíblico que tem tudo a ver com esse momento da OAB. Sim, sinta-se à vontade. Que diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça
e acabem com a opressão. Luta pelos direitos dos mais necessitados. Boa. Então, é um verso que tem um compromisso com a justiça e a defesa dos direitos dos mais vulneráveis. Ela é uma mensagem alinhada com a OAB na sociedade Sim. e também na defesa incessante das prerrogativas e pela equidade da advocacia. Ari, a advocacia precisa muito de você, muito da sua bagagem, muito da sua experiência, muito do seu humanismo. E eu não me surpreende começar a entrevista contigo com um versículo desse, porque pelo pouco que eu já ouvi falar, pelo pouco muito que eu já ouvi falar sobre você, de amigos em comuns que temos, são as melhores referências, enfim, de toda a ordem. Aliás, muita gente que compõe outras chapas dizem pra mim, Úrsula, Ari é um querido, Ari é extremamente íntegro, Ari é muito competente, Ari é realmente uma referência, né, da vanguarda da advocacia itabonense, desses advogados sêniores que estão aí, né, na caminhada, fazendo toda a diferença. Então, para mim, é um orgulho poder te entrevistar o Matheus, porque o Matheus a gente não se conhecia, assim, um pouco mais, né? Não tinha uma proximidade maior, mas já nos conhecemos pessoalmente em outra oportunidade. Mas sobre você também ouço falar maravilhosas coisas. Mas vamos ao papo? Eu quero saber por que vocês se candidataram. A propósito, qual a missão? Qual o prospecto? Qual o objetivo? Por que a Ari resolveu colocar o nome aí para todo mundo? Perfeito. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, os elogios, né? Eu faço de tudo para ser uma pessoa de caráter, de personalidade. É a minha formação. Sempre foi assim, toda a vida, em toda a minha vida. E por que Ari saiu candidato à presidência da OAB neste momento? Reuniu-se um grupo no início do ano, mais ou menos 12 pessoas, e lá discutiram esse momento da eleição. Eu estava presente nesse momento. E conversa vai, conversa bem naquela conversação de roda, e Edmilton Carneiro, que eu mando um abraço para você, Edmilton, disse, olha, meu nome aqui é Ari Barbosa, e vou colocar aqui em análise das demais pessoas que estão aqui. E por unanimidade foi justamente aprovado o meu nome naquele momento. Então eu falei, bom, se é para o bem de todos aqui, eu aceito o Munos. Eu quero dizer aqui às pessoas que ainda jovens, que não me conhecem com uma certa afinidade, mas quero dizer a você, jovem, que eu estou advogando já há 33 anos. Passei daquela época lá com o Gabriel Nunes, e Gabriel teve o seu momento, cumpriu sua missão, e depois veio um projeto chamado Advogados em Ação, em qual eu participei desse projeto. Sim. E nós ali lançamos o nome de Aldovaldo Carvalho para a gestão de 2004 a 2009, e fez uma gestão ótima e muito boa a gestão de Aldovaldo. Também mando um abraço para meu amigo Aldovaldo. E depois de Aldovaldo, veio o doutor Andilei, de 2009 a 2015, e fez um trabalho belíssimo, um trabalho que deixou marcas até hoje, de Sim. coisas boas, Sim. e eu falo isso com muita propriedade, porque eu fiz parte dessa gestão. Sim. Eu fui diretor tesoureiro nos 6 anos que nós ficamos ali à frente da OAB. Depois disso, veio de 2015, de 2016 a 2021, o doutor Edmilton Carneiro, Sim. que também fez um trabalho de excelência, porque muitas coisas vieram, muitas coisas boas para a advocacia. A construção da sede, né, que nós temos ali na Rufo Galvão, uma sede belíssima, teve a construção do fórum e o fortalecimento da classe naquela gestão dele. E por último, está até hoje aí o nosso colega, mas não teve uma boa gestão, porque teve muita dificuldade. E é isso que eu quero colocar. Eu quero dizer que eu estou agora com essa missão, não somente a Ari Barbosa, mas com o Matheus e toda a diretoria, fazermos um trabalho de excelência, um trabalho que fortaleça a nossa classe. Nós queremos uma OAB forte, uma OAB atuante, uma OAB visível e uma OAB inclusiva. Muito ouvi nessas primeiras entrevistas, Matheus,
sobre a necessidade da mudança da casa. A casa precisa ser mudada. Eu ouvi o Thiago falando isso. Eu ouvi o Rui Nepomuceno falando isso. Eu ouvi o Ari, inclusive, falando isso. Mas, a propósito, o que precisa ser mudado na OAB? O que a chapa Inova OAB vai trazer a título assim de carimbo para dizer assim, não, estamos chegando para inovar e para mudar? Porque eu ouvi falar que algumas coisas precisam ser arrumadas. E aí, diz para mim, o que a chapa de vocês, quais são as propostas de vocês para trazer o que precisa de arrumação, de inovação, enfim, conta para mim. Perfeito, Úrsula. Te agradecer pela oportunidade de estar aqui, conhecê-la, né, assim mais próximo, e parabenizar pelo teu trabalho. E dizer que, na verdade, enquanto chapa Inova OAB e trazendo para nós o conceito de inovação, inovação, na verdade, é você trazer processos, métodos diferenciados, mas que, ao final do dia, possam trazer e agregar valor. E o que a gente espera da OAB, né, em termos de valores, é uma OAB cada vez mais combativa, uma OAB que dê respaldo para os advogados e advogadas militarem com tranquilidade. Imaginem que muitas vezes o advogado ou a advogada tem que se indispor com o servidor, tem que se indispor com o judiciário, e nós partimos da premissa de que uma violação ou um incômodo com relação ao tratamento, ele não apenas toca a um ou dois advogados. É uma classe. É uma classe inteira. Exatamente. E quando a entidade de classe não tem essa representatividade, muitas vezes, pessoalmente, o indivíduo tem que se indispor, colocando em risco, inclusive, a sua própria manutenção. Quando a OAB está fortalecida e consegue ser essa linha de defesa primeira, né, ali para os advogados e advogadas, nós temos a certeza de que as pessoas vão conseguir advogar com mais tranquilidade, sabendo que existe uma instituição que, de fato, lhes dê respaldo. E, acima de tudo, aqueles que gostam, né, que têm por prática a violação, muitas vezes, das prerrogativas, da capacidade do que o advogado e a advogada têm de trabalhar, essas pessoas acabam ficando mais intimidadas. Sim. Fora isso, nós percebemos que existe uma necessidade muito grande de uma inserção do jovem advogado no mercado de trabalho. Nós temos uma proposta que contempla essa inserção com a parceria com vários advogados e vários escritórios para abrir desde os bancos da faculdade até mesmo, né, o momento que a pessoa pega a sua carteira, para que ela tenha um acesso ao escritório e conheça a dinâmica Sim. de funcionamento do escritório. Nós saímos da faculdade com uma teoria jurídica na mente, Mas prontos cru. ali, mas cru. Sem entender que, na verdade, advogar também é empreender. Verdade. Por isso, nós temos parcerias importantes. Já procuramos, inclusive, o Sebrae. O Sebrae tem uma gama de produtos e serviços e cursos de gestão de escritório para advogados. E que hoje não são colocados à disposição De forma alguma. da classe? Inclusive, eu fui pessoalmente procurado pelo Sebrae, Sim. ansiando por essa penetração na classe. O Sebrae tem alguns pacotes e subsídios que podem trazer assim, recursos fundamentais, como o acesso ao marketing, Capacitação, gestão, né? capacitação, A questão fluxo da de caixa, clientela, né, de captação de clientes. enfim. e até mesmo você fazer uma gerência dos seus clientes em si, Sim, sim, da sua carteira. da sua carteira de clientes. Sim. Então, e fora isso, nós também entendemos que o advogado sênior, que muitas vezes hoje encontra talvez obstáculos para advogar face ao avanço, né, da tecnologia, nós temos a inteligência artificial, que hoje é uma realidade. Sim. Eu advogo há mais de um ano já, na minha prática jurídica, com inteligência artificial, Sim. né, entendendo que ela é um recurso, mas não pode ser talvez o prato principal. Sim. Mas é um recurso valoroso, assim como a internet e como outros programas são também. Então, nós queremos trazer essa realidade para todos os advogados, tentando, de fato, fazer uma conciliação e uma inserção dentro dos vários níveis de necessidade para o público jovem, para o público sênior e, acima de tudo, entender que a advocacia, como é o direito, uma construção social, a advocacia precisa estar cada vez mais antenada com os reclames e com a dinâmica da sociedade, com os avanços que nós temos experimentado. Matheus, você falou de dois assuntos assim que são para mim importantíssimos. Um deles, eu vou começar pelo final, pode ser? Eu vou abordar uma pergunta do querido Rodrigo Rocha Cardoso. Aliás, entre no Instagram do Rodrigo, eu não sei se é aberto, se é fechado, mas o Rodrigo fez um artigo, uma publicação sobre as eleições da OAB, e que foi assim fantástico, com algumas colocações assim extremamente provocativas
E eu acho que todo advogado precisa ler aquele texto do Rodrigo. E aí o Rodrigo nos fez a gentileza, a pedido meu, né, obviamente, de encaminhar uma pergunta para todas as chapas que aqui virão. Inteligência artificial e poder judiciário. Inteligência artificial e advocacia. Como preparar a classe, sobretudo os recém-iniciados na advocacia, para essa realidade? Você já começou a falar, mas conclui aí. Perfeito. Lançando os méritos e os créditos para o Rodrigo Rocha Cardoso. Mandar um grande abraço para o doutor Rodrigo Rocha Cardoso, pessoa também, professor inclusive, né, tem uma formação muito importante e uma influência muito importante, não só na classe, mas também naqueles que iniciam a carreira. E dizer para o doutor Rodrigo que essa ponderação dele é perfeitamente justificável e importante, e no sentido de que nós temos que entender que o judiciário, claro, utilizando-se dos recursos da inteligência artificial, pode, de repente, conseguir acelerar e alguns andamentos processuais e algumas dinâmicas que hoje levam muito mais tempo e que acabam trazendo mais morosidade para o processo. Claro que, assim, nós entendemos que a inteligência artificial, ela não substitui o ser humano. Sim, claro. Mas é um recurso como quando eu comecei a advogar 18 anos atrás, era a internet. Sim. Né? Naturalmente, os advogados fizeram a migração da máquina de escrever para o computador, do computador puramente simples para um computador com acesso à internet, e hoje nós temos o recurso da inteligência artificial. Sim. Que, na verdade, é um agregador de conhecimentos, de saberes, mas nós temos percebido e visto, claro, inúmeras situações em que ou o Poder Judiciário ou o próprio advogado, ao fazer um uso equivocado do recurso, acaba trazendo ou criando, na verdade, situações, argumentos e fatos que não existem, ou muitas vezes criando uma certa dependência, pensando que talvez a inteligência artificial vá substituir o nosso conhecimento. Ela, agregada ao conhecimento jurídico pré-existente, é capaz, com certeza, de agilizar processos, demandas e situações que você demoraria talvez muito tempo para fazer, sim, ou correções, ou análise de documentos, por exemplo. Mas o preparo é importante, seja através de cursos, de workshops. E uma de nossas propostas é justamente qualificar a classe, trazendo cursos para isso, e a ideia também é aliar isso ao Poder Judiciário, para que de fato os juízes também comecem a olhar a inteligência artificial não como um vilão ou como talvez um instrumento de plágio, mas como uma ferramenta de aceleração de processos e de demandas e de tarefas que talvez demorariam muito tempo se a gente parasse para fazer elas de forma ali repetida. Então ela é um recurso importante. A gente quer qualificar a classe e aproximar o judiciário disso também. Boa. Boa. E o outro ponto que eu preciso falar aqui para vocês é sobre essa questão das prerrogativas, né? Não tem 15 dias, eu acredito que a Maria Goretti, eu tenha compartilhado com ela um dissabor que eu passei numa determinada instituição aqui em Itabuna, como advogada, e é como você disse, quando uma advogada ela é vilipendiada, quando um profissional é vilipendiado no exercício da sua atividade, ela não é vilipendiada, violada no CPF dela, toda uma classe é. Então eu cheguei nessa instituição, eu fui recebida a gritos, eu fui coagida de todas as maneiras, aqui dentro de Itabuna. E eu percebi, Matheus, que há mesmo um entendimento de que talvez a nossa classe não seja tão fortalecida em Itabuna, ao ponto dessas pessoas se sentirem no direito, para não dizer com a ousadia, né, de fazerem o que fizeram. E eu advoguei muito tempo, quase 13 anos, em Belo Horizonte, né, um pouco mais de 13 anos. E engraçado que os canais de comunicação com as prerrogativas era uma coisa assim full time. A gente pegava o telefone e ligava, de repente, olha, tá indo aí um conselheiro, tá indo aí um advogado, tá indo aí um delegado, tá indo aí não sei o quê, você tá onde, qual vara? Era uma coisa assim, quase que momentânea. Tanto assim que diversos juízes, servidores, que já tinham um certo histórico de abusos e de violações, já tinham, com o decorrer do tempo, meio que cortado as asinhas. E eu sinto que aqui, em alguns departamentos, né, se a OAB talvez fosse mais incisiva, não vou dizer atuante, mais incisiva no sentido de mostrar o poder de classe, provavelmente, muitos de nós não passaríamos pelas coisas que estamos passando nos bastidores aí do dia a dia. Então, o fortalecimento da classe a nível de preocupação com nossas prerrogativas é um assunto de extrema importância e por isso que eu falei para você que eu precisava falar dos dois temas que você abordou. Agora, eu quero falar de mulher.
Esse quadro é Ela por Elas. Então eu vou perguntar assim, algumas coisitas, sabe, Ari? Ari, não entra na minha cabeça por que a sala da OAB foi fechada na DEAN. Depois de toda a luta, inclusive judicial, da nossa querida Andréa Peixoto, que aliás está ali apoiando, né? A Andréa entrou com ação, junto com a Gorete, com as outras advogadas. Foi aquela luta, foi aquela demanda, foi aquela coisa. Porque a sala da OAB na DEAN não é só uma sala de cafezinho de advogado. É uma sala de acolhimento. Porque fechou, houve passividade, houve inércia, não houve. A chapa em nova OAB tem a intenção de voltar com a sala? Sim. Temos sim, porque essa sala foi fechada, é bom que se diga, talvez na entrevista anterior não foi colocado isso, porque era em outro local. Então, quando fechou aquele local e transferiu a DEAN para o complexo, então não fizeram essa sala, porque disseram que não tem espaço. Mas nós, se nós formos eleitos, nós vamos lutar de forma séria para que essa sala seja restabelecida, porque nós não podemos ter uma DEAN sem uma sala do advogado para que acolha aquelas pessoas que passaram por problemas sendo vítimas. Então, ela fica mais acolhida com os advogados ali. Claro. E vamos lutar por isso. Você falando de DEAN, eu vou falar um pouquinho mais sobre a violência à mulher. É uma coisa triste. É uma coisa triste, muito triste. O mal do século. Você sabe que uma das maiores violações de violência dos direitos humanos é a violência contra a mulher. Sim. Então você pode observar que no Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem uma estatística que uma mulher é agredida a cada 4 minutos. É brincadeira. No país. É uma coisa séria, gente. Desse jeito. É um absurdo. E milhares de mulheres sofrem a violência doméstica diariamente nesse país. Sim. Então, nós temos, gente, isso aí, você observa que as vítimas, além de sofrimentos, também tem as famílias e a sociedade como um todo. Claro. Então, exige políticas públicas para que isso seja combatido. Sim. Nós estamos querendo retornar aquela comissão da mulher na gestão de Edmilton, que inclusive você falou o nome aí, com o doutor André, que presidiu essa comissão. Maravilhosamente bem. Maravilhosamente. Aliás, ela é unânime. Pois Quando é. eu falo da Comissão de Mulheres, chefiada pelo doutor Andréa, seja para juízes, promotores, advogados, inclusive de outras chapas, todos são unânimes em falar dos resultados positivos e do legado que a Andréa e a equipe das mulheres, da Comissão de Mulheres, deixou desde aquele período. Aliás, eu já te interrompi, porque quando eu vejo, eu já falei. Outro dia, a sociedade aí encarou um escândalo envolvendo um profissional médico que importunou sexualmente mais de 30 vítimas aqui na cidade de Itabuna. Eu não vi uma nota, Matheus, da OAB. Uma nota para dizer assim, a OAB se solidariza às vítimas, ou a OAB criou uma comissão emergencial de mulheres para acolhimento dessas vítimas, porque há uma função social nessa entidade de classe, inclusive uma função social prevista na Constituição Federal e nos próprios regimentos internos da OAB. Então, a passividade, a omissão, eu não sei qualificar, eu não sei mensurar realmente, mas eu fiquei ansiosa. Eu procurei as páginas das redes sociais do Instagram, não sei o quê, para procurar ver o que a OAB ia falar e nada. Quando eu vi que ninguém ia falar, Matheus, eu, sanguínea que sou, né? Tomei à frente, e Maria Gorete sabe disso, eu não preciso falar isso aqui para me autopromover nem nada, mas inclusive porque o tal profissional médico me acionou judicialmente por causa de um vídeo que eu coloquei nas minhas redes sociais, enfim. E aí eu me prontifiquei a assessorar gratuitamente, acompanhar gratuitamente todas as vítimas que porventura me procurassem e precisassem ir na DEAN. E assim o fiz. Mas você não acha que a OAB tinha que ter se manifestado, tinha que ter feito algo, tinha que ter montado uma comissão de mulheres, ou dito para a comissão atual de mulheres, olha, se coloquem à disposição, vão para a OAB, ou se dirijam à delegacia da mulher para tentar acolher, oferecer um suporte, um acolhimento, um carinho, um aconchego, um direcionamento para quem não tem aí advogado constituído, ou para quem tem, mas, enfim, a presença da OAB como entidade de classe. Fala para mim, Matheus, diz para mim que não sou eu só que estou pensando coisas assim, que você também
imagina que na gestão do Inova OAB o posicionamento seria diferente. Fala e tira o peso, o fardo das minhas costas. Você citou algo bem importante, dentre várias coisas que você falou, mas a OAB tem um papel de relevância social enorme, né? E é justamente, entendendo o direito como um instrumento de pacificação social, vamos imaginar também que a atuação do advogado e da advogada é essencial justamente para que nós consigamos apaziguar os conflitos e reparar as injustiças. Imagine-se que quando você tem um advogado, uma advogada tolhida do seu trabalho, essa pacificação, né, esse acirramento dos conflitos, ele é algo natural. E uma OAB que permite ou que dê ao advogado, à advogada, essas condições de atuar, né, e acima de tudo, uma entidade que, como você falou, se põe à frente justamente para se posicionar frente a violações de direitos, é essencial. E é essa OAB que a gente precisa resgatar. Esse protagonismo da OAB, não só na sociedade itabunense, mas também em outras esferas, que nós precisamos resgatar. Uma OAB que se posicione em situações de violações de direitos, em que, por mais que nós tenhamos aí a necessidade, claro, de ter um devido processo legal e haver uma prejulgamento, veja, não é prejulgamento, exato, mas é um acolhimento. Mas se posicionar. Foram 30 mulheres, gente. Aliás, 30 que resolveram quebrar o silêncio, hein? Diga-se de passagem. Esse número aí subnotificado é muito maior, tá? E eu sei que você sabe disso. E uma delas eu conheço bastante, né? Então, assim, é uma pessoa de muita idoneidade. Mulheres sérias, íntegras. Entendeu? E assim, fora que, como você falou, na verdade a gente precisa de uma entidade que nesses momentos se posicione a favor das vítimas, no sentido de uma apuração rigorosa, no sentido de mostrar para a sociedade que a OAB tem valores que são inegociáveis, e a OAB defende esses valores inegociáveis. Uma entidade omissa só permite que mais abusadores continuem praticando essas condutas sem acertar, assim, talvez cobertos pelo palo da impunidade, sim, do medo que a vítima tem, muitas vezes de se colocar à frente. E essas mulheres foram todas muito corajosas. Muito, porque foram julgadas o tempo inteiro, antes, durante e depois, mas ainda assim preferiram levar adiante. Mas muitas, a gente sabe disso, muitas continuaram caladas por ausência de apoio, Bom, fala, Ari. Deixa eu completar aqui da violência à mulher, porque esse é um tema que, se a gente for discutir aqui, nós vamos ficar o tempo todo e não termina, não esgota. Sim. Você vê que a mulher, a agressão se manifesta com a agressão física, a moral, a patrimonial, né? A agressão sexual. Sim. Né? Então, você observa que quando o cidadão que convive com uma mulher, o casado for, ele pensa que é um produto, que ele pega um boleto e paga e é dono daquele produto. E não é ele bem não assim. Tem que pensar assim, não. Tem que ter respeito. Claro. Tem que ter respeito. A mulher é uma pessoa igual o homem. Claro. Não pode ele chegar a tomar conta e fazer, não, tem que ser o que eu quero e você tem que atender o que eu peço. Não é assim, gente. E nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Eu digo isso aqui todo dia, parece mantra. O 18º Fórum Nacional de Segurança Pública nos indicou que todos os índices de violência contra a mulher cresceram assustadoramente. Portanto, a OAB tem um papel sim, tem uma função social sim, e precisa agir de forma expressiva e contundente, de forma firme, para dizer assim, ó, nós fazemos parte do coro que diz tolerância zero para violência doméstica, para violência de gênero e violência às prerrogativas, inclusive. Aliás, nos últimos dias a gente viu muita mulher grávida, muita advogada grávida, pedindo o direito de sustentação prioritária, né, de preferência de sustentação, e advogados e magistrados e desembargadores fazendo e acontecendo, né, criando chacota. Não, a senhora vai... gravidez não é doença, não. Vai ficar esperando até o final. E aí você não vê a OAB de uma forma atuante. E que bom que a Inova OAB está aí para trazer para nós esse poder de voz. E eu quero agora fazer assim, porque a gente está no finalzinho. Já? Rendeu tanto, gente. Olha aí o carioca, baixou. Mas 3 minutos, pelo amor de Deus, produção, faz isso comigo, não. Eu quero perguntar duas coisas. Primeiro, eu quero perguntar quem vocês estão apoiando na seccional. Nós estamos apoiando a seccional Daniela Borges, que é a presidente atual, está sendo para a reeleição. Por quê? Porque Daniela Borges fez muita coisa boa acontecer na advocacia baiana. E vem lá da raiz, lá de Luiz Viana, filho. Luiz Viana, ele foi gestor há 10, 15 anos atrás e transformou essa advocacia do interior.
E vem cá, a coisa do apoio da subseção à seccional é uma coisa fechada ou todo mundo da chapa tem o direito de dizer assim, não, eu apoio a Ana Patrícia, eu apoio a Daniela. Matheus, apoiando quem? Matheus, bora ser sincero. Que eu tenho um bocado de coisa para falar sobre a Daniela aí, sobre as coisas que eu tenho visto. Posso ser sincero mesmo? Pode, muito. Então, assim, quero ouvir. Eu sinceramente, a nossa chapa é uma chapa bem tranquila com relação a isso. Claro, claro. Liberdade de expressão, de voto, de definições. Né? E atualmente eu não estou com a doutora Daniela Borges, porque acho que ela não privilegiou muitas questões do nosso grupo, entendeu? Mas, assim, entendo que eles têm um trabalho relevante na OAB, mas, assim, entendemos também que nós temos que ter essa liberdade de escolha. Claro que eles têm serviços relevantes prestados, sim, entendeu? Mas, assim, por algumas questões pontuais e mesmo ideológicas, particulares. E de decisões de gestão com relação ao nosso trabalho aqui, eu acho que o reconhecimento, pelo que nós já fizemos, não foi pela chapa, né, que hoje está à frente da seccional, não foi aquilo que nós merecíamos receber. Então, por conta disso, Boa, eu queria ouvir você, Matheus, porque eu sei que o Ari é um fofo, assim, além de muito sério, de muito profissional, de muito técnico, de muito tudo, como todo mundo fala, existe essa liberdade dentro da chapa. Agora, temos 1 minuto e eu quero pedir para vocês que digam o número de vocês para os advogados e advogadas que estão nos assistindo e digam por que podemos e devemos votar na chapa em nova OAB. Eu quero falar com o colega advogado e advogada que estão nos assistindo agora. Você já mais ou menos tem o conhecimento das nossas plataformas de trabalho. Eu quero que você... Aqui não é discurso evasivo. Aqui é ação concreta. Confie em nós. Aqui não tem discurso de blá, 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 oba, oba, não. Aqui nós estamos fazendo coisa séria porque a OAB é uma instituição séria nesse país. É por isso que ela é bem vista pelo povo brasileiro. Então, confia nessa chapa. Nós queremos transformar essa OAB de Itabuna para fortalecer essa classe. E a classe fortalecida, você, colega, você vai ser respeitado e vai trabalhar com dignidade. Então vai lá, dia 19 de novembro, vote 8610, Ari Barbosa e Matheus Santiago. E 86, Daniela Borges. Vai, Matheus. Quero convidar todos os colegas, tanto jovens advogados como advogados sêniores, e dizer o seguinte... Nós conhecemos o dia a dia da advocacia, nós vivemos da advocacia. A advocacia para nós não é um projeto pessoal, mas é uma questão de sobrevivência pessoal e, acima de tudo, valorização da nossa instituição e também uma questão de ter a OAB como protagonista nas demandas sociais. Nós queremos ser a primeira linha de defesa do advogado e da advogada. E, acima de tudo, qualificar você para estar no mercado de trabalho e conseguir viver da advocacia com tranquilidade. 8610. Uau, 8610. E nova OAB. Eu quero dizer o seguinte, que eu não tenho dúvida de que a integridade do Dr. Ari e que as ideias, né, aí do Matheus e de toda essa equipe jovem, aliás, um beijo pra Rita. A Rita, quando eu sofria violação há uns 15 dias atrás, 1 semana e meia atrás, a Rita foi comigo na DEAN fazer boletim de ocorrência. Eu posso com isso? Uma colega que não me conhecia pessoalmente, mas que foi super solidária comigo, esteve lá junto com a Andréia Peixoto. Um beijo pra Andréia, pra Gorete, pro Thiago. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, que a jovialidade, que a coisa das inovações tem tudo a ver com o nome Inova OAB. E tem tudo a ver com essa chapa aí, ó, que tá com a Ari cabeçando, mas que tem o Matheus, que tem a Luísa, que tem a Rita, e que tem toda essa retaguarda de gente muito competente. Aliás, eu não preciso falar do trabalho da Comissão de Mulheres, e eu puxo a sardinha porque eu tô dentro de um quadro de mulher. Então, eu tenho que puxar a sardinha mesmo. Então, olha só. Você, amigo, advogado, advogada, essa é a nossa segunda chapa. A nossa terceira chapa, a gente vai veicular a entrevista na quarta-feira, às 10h30. E na outra segunda será a nossa quarta e última entrevista. Então, você vai ter a oportunidade de ouvir todas as ideias, projetos. Né? Tem rede social? Conta qual que é a rede social pro povo seguir lá e acompanhar no Instagram, as pautas. Inova OAB. Inova OAB, @Inova OAB. Pronto, segue lá, Inova OAB. Se você tem dúvida, se você quer saber um pouco mais dos projetos, eu te convido a acompanhar a página dos nossos amigos e a minha também, hein? @adv.ursulamatos. Um beijo e um cheiro!
Olha, o governador Jerônimo Rodrigues, ele anunciou aí nesta última semana sobre a agenda de segurança pública. Ele apoia a agenda de segurança pública e ele tem somado aí os esforços com o governo federal e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem uma matéria... disponibilidade do Consórcio Nordeste é a disponibilidade de a gente construir um ambiente que não seja afetado por qualquer manifestação nossa de aspectos político-partidários ou de concepção ideológica. Esse é um tema de extrema importância, é um tema de Estado, é um tema da população brasileira, e nós estamos dispostos a nos darmos as mãos, como o senhor vem fazendo, para criarmos um ambiente de segurança. E os 3 Is que nós tratamos na Bahia, eu acho que isso vale muito para o governo federal. O I da inteligência é fundamental para nós, o Lewandowski já falou aí sobre o avanço, inclusive da inteligência do crime organizado. Nós temos que investir em inteligência, inclusive em formação no campo da universidade, para que a gente possa criar um ambiente de inteligência nacional. O de integração das forças, inclusive aqui tem prefeitos que nós sabemos a importância de uma prefeitura, ou na guarda municipal, ou no ambiente de iluminação pública, pode parecer menos, mas facilita bastante essa parceria. E o I de investimentos, integração, inteligência e investimentos, para que a gente possa, com a mão mais forte da União, a gente poder nos somarmos aos investimentos do Estado. Mas eu quero lhe agradecer ao senhor, ao ministro Lewandowski, pela iniciativa de nos trazer aqui, a gente construir esse ambiente de elaboração de um pacto federativo em torno da paz no Estado brasileiro. Muito obrigado. Olha, voltamos aqui ao TV News. A gente vai bater um papo aqui muito interessante sobre saúde dos pets e a gente vai falar aí sobre os desafios também nas mulheres na veterinária. Ontem foi dia de Enem, a gente vai bater um papinho aqui para quem ainda não se decidiu ou tem já essa paixão pela veterinária, esse vai ser um momento muito importante para você. Então você que está aí também ligado através do YouTube, pode estar deixando perguntas no chat que a gente vai bater um papo aqui muito interessante com 2 doutoras especiais aqui para nós. Muito bom dia, meninas. Bom dia, Pérola. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Olha, hoje a gente vai bater um papo aqui com a Evelyn Feitosa, ela que é médica veterinária, ela tem especialização em oftalmologia pela Anclivepa em São Paulo, né? A gente vai bater esse papo aí. Muito bom dia, muito bom tê-la aqui conosco. A gente também vai conversar com a doutora Catarine Costa. Ela é mestre em ciência animal aqui na UESC. Ela é pós-graduada em oftalmologia veterinária pela mesma Anclivepa, né, em São Paulo. Ela é doutoranda em ciência animal e também é professora aqui na UNEX, né? Do curso de medicina veterinária. Olha, a gente teve aí esse pequeno imprevisto, colocaram daqui, mas vocês 2 sejam bem-vindas. Eu desejo que a nossa entrevista seja interessante para todas, tá bom? Olha, ontem foi dia de Enem e eu queria entender de vocês quando que surgiu essa paixão pela veterinária? Quando foi que vocês escolheram? Olha, eu sempre quis ser veterinária. Eu sempre digo que não fui eu que escolhi a veterinária que me escolheu, sempre meus animais, então para mim nunca foi uma dúvida. Eu sempre soube que eu queria isso. O que eu descobri, na verdade, que eu me apaixonei durante a veterinária da faculdade, né, foi a oftalmologia veterinária, que é a área que eu e ela atuamos hoje. Então, isso que eu fui descobrindo que eu gostava durante a faculdade. Mas ser veterinária, para mim, sempre foi bem claro na minha cabeça que eu queria. Então, desde criança, eu sempre amei os animais e nunca tive dúvidas. Para mim, já foi um pouquinho diferente da Evelyn. Eu nunca soube que queria ser veterinária. Até então, até passar no curso de veterinária, eu nunca tinha tido pet. Lá em casa não podia ter pet. E quando eu passei... na verdade, o Enem, né? O Enem, ele foi muito importante para mim. Porque foi a partir do SISU que eu decidi ser veterinária. Muitas pessoas, elas têm essa dificuldade de escolher, e eu acho que o sistema de SISU, né, o sistema ali do Enem, ele faz com que a gente tenha essa liberdade ali no momento da inscrição mesmo, de escolher, de trocar. Isso foi decisivo para mim.
Quando eu estava na escola, eu queria muito, muito, muito ser advogada. Então, o sonho da minha vida era ser advogada. Eu já tinha roupas, né? Eu falava para os meus pais. Foi difícil para eles também, porque eu sempre fui muito decidida. Então, foi difícil para os meus pais também entenderem ali que eu ia ser veterinária. E foi uma coisa, assim, bem divina, bem tranquila e bem natural decidir ser veterinária. Apesar de eu nunca ter tido esse contato com animais. Mas no dia, eu olhei, a minha nota dava, e eu falei, eu vou ser veterinária. E o engraçado é que no primeiro dia de aula, juntaram uma turma toda e começaram a fazer essa mesma pergunta. Por que a gente decidiu ser veterinária? E aí eu falava, eu não sei. Só que o curso foi passando, então o que hoje eu dou aula, né? Então eu falo muito para os meus alunos o quê? Que a gente tem que experimentar as coisas para dizer se gosta ou não. Então hoje eu sou realizada no que eu faço. Dentro da veterinária, a gente tem um leque de opções, né? Tem pessoas que trabalham com alimento, tem pessoas especializadas nas diversas especialidades. Cardiologia, oftalmologia, nefrologia, neurologia. Então, assim, a gente tem um leque de opções dentro da veterinária. Hoje, ser veterinário não está exclusivamente ali relacionada à clínica geral, né? Então, foi assim, foi bem natural, bem aventurada, assim, uma aventura. Eu fui lá ver se eu gostava, amei, né? Sou apaixonada pelo que eu faço. Encontrei a minha vocação ali naquelas opções daquele dia, daquela madrugada. Foi uma madrugada, assim, que eu me inscrevi e foi maravilhoso. Olha, então que interessante, né? A gente sai aí pós-ENEM, onde o pessoal tá se decidindo, às vezes nem sabe muito o que quer, ou já tem essa paixão no coração. Então bater esse papo aqui vai ser mais do que especial também, para entender quais são os maiores problemas que vocês veem hoje aqui quanto à saúde animal em nossa cidade. O que mais chega por lá? Quais são os mais casos, os casos que vocês mais recebem por lá? Então, né, em relação à veterinária, nós hoje somos especializadas em oftalmologia veterinária. Então, nós recebemos apenas casos de oftalmologia, né? Muitos encaminhados de veterinários e muitos também que os tutores acabam procurando no Instagram e chegam até nós. Para contextualizar, nessa questão da cidade, a gente recebe muito alterações oculares decorrentes da doença do carrapato. Né, muito comum, a gente vê bastante uveíte, que é a inflamação do olho, às vezes olho seco, relacionados aí com a doença do carrapato. Mas hoje em dia o nosso leque de pacientes está relacionado à oftalmologia. Olha, eu queria entender de vocês... Só um minutinho, essa doença do carrapato aí que você falou, isso requer, por exemplo, se a pessoa mora em área rural, ou se a pessoa tem jardim, se tem mato, porque da onde que vem esse carrapato? Olha, isso é uma dúvida muito comum e aí a gente sempre esclarece, né, no consultório que não necessariamente só em área rural ou em paciente que tem contato com mato, às vezes eles falam, olha doutora, mas meu pet só vai para banho e tosa, ou então só passeia na minha rua. Aí eu sempre explico que a doença ela pode ficar incubada até 5 anos, então basta um carrapato picar, se esse carrapato ele já tiver a doença, ele pode sim transmitir. Então às vezes a gente vê, não, meu pet está bem, está comendo, está correndo, enfim, não necessariamente isso quer dizer que o paciente não possa ter. E como chega pra gente normalmente com alteração oftalmológica, né, porque procuram com PET, é sempre importante que a gente investigue. Se tem alguma causa no olho, então às vezes... Qual será o sintoma principal? Assim, Olha, tem vários sintomas. Para o tutor identificar assim, que tem alguma coisa de grave que poderá ser a doença do carrapato. Às vezes pode ter algum sintoma, como os mais típicos, né? Vômito, diarreia, às vezes sangue nas fezes, às vezes o paciente fica prostrado, mais quietinho. E da questão oftálmica, às vezes uma simples úlcera de córnea, que é uma ferida no olho. Então, meu pet amanheceu fechando o olho, meu pet amanheceu com o olho azulado, o olho está aumentado. A gente precisa fazer uma consulta para a gente investigar se pode ser uma doença de base que está causando isso. E é muito comum, né? É bem comum que os pacientes cheguem pra gente apenas com alteração oftálmica. Então, às vezes, eles vêm só com o olho inflamado. Então, a doença do carrapato, ela não tem uma conduta clássica, né? Não vai ser clássico. Nem todos vão perder o apetite, nem todos vão ter sangue
nas fezes. Então, às vezes, nós encontramos animais apenas com os olhos inflamados. E podem ter também inflamações em outros sistemas, apenas. Problemas articulares. Então, às vezes, está só relacionado ali à doença do carrapato. Então, pode inflamar. Eu costumo dizer isso no meu consultório. A doença do carrapato pode inflamar qualquer sistema. E pode ser isolado ou pode ser comum, né? Pode ser o corpo todo, causando vômito, diarreia, prostração. Agora é contagioso? Se você tiver outros animais em casa, outros pets, pode pegar também? Apenas se você for picado, né? Se o animal for picado pelo carrapato. Mas um passa para o outro, não tem nada a ver. Um animal não passa para o outro. É o carrapato que é o vetor. Outra queixa comum, agora não falando mais do carrapato, né, mas de outras alterações que acontecem aqui, às vezes o pet vai para casa de praia, vai para Ilhéus ou para alguma outra praia, aí se esbalda na areia, mete o focinho na areia, brinca e tudo mais, aí depois o olho começa a ficar inflamado, começa a coçar e aí chega com o olho fechado porque coçou e fez úlcera. Então, a gente sempre recomenda que depois que levou o pet para praia, para brincar no parque, lave os olhinhos, fique atento se por acaso eles estão fechando o olho, porque às vezes não chegou a ser algo grave, mas às vezes vai protelando aquilo ali, até que o animal pode coçar os olhos, esfregar e acabar machucando e virando algo sério. Então, para que a gente consiga aí ter uma prevenção antes desse tratamento, né, para não chegar ali no final, o que a gente precisa ter de cuidado com os pets? O que vocês acham que são fatores cruciais para ter essa saúde em dias, né, do nosso petinho, que é tão amado, a gente gosta de ver ele ali saudável, brincando. Então, na praia, o que a gente precisa fazer? Quais são os cuidados necessários ali, então, na areia? Não deixa expor ou expõe? Como é que faz? Então, nós falamos sempre de lubrificação ocular, né, quando esse animal vai à praia. Mas isso também vai estar muito relacionado à raça. Então, na nossa região, existem muitos shih tzus, que, assim, 80% a 90% dos nossos pacientes são shih tzus, tá? Então, são pacientes que têm alterações oculares. Então, a gente já veio para consulta, a gente já explica que não pode ficar na janela do carro, que se for para a praia precisa lubrificar, que o ideal é que ele não tenha contato com uma areia, né? Que ele não tenha contato com grama, esfregue o rosto na grama ou na areia. Então, a gente já explica, como você falou, de forma prévia para que não aconteça. Tem muitos clientes que falam, doutora, mas ele não pode mais ir para a praia. Eu falo, olha, de fato, a praia é um risco, é um fator de risco para ele. É uma aventura. Se o senhor quiser levar, eu não posso te garantir que só a lubrificação aí vai conseguir, né, fazer com que esse animal não tenha uma úlcera, por exemplo. Porque eles têm alterações compatíveis aí para que eles tenham doenças de córnea, né? Como, por exemplo, os olhos muito expostos. Então, animais que têm olhos muito expostos, mesmo com toda a cautela e lubrificação, possa ser que esse animal desenvolva, assim, úlceras de córnea, indo para a praia ou tendo exposição desse olho, por exemplo, na janela de carros. Tem tutores que falam para mim, mas ele ama. Eu falo, mas não pode. Agora, esse negócio de pet usar sapatinhos, você acha isso que impede alguma doença? Por exemplo, você vai sair com um pet, aí você bota o sapatinho e tudo, isso impede alguma doença? Olha, não impede, tá? Eu gosto bastante dos sapatinhos porque evita o contato com, às vezes, água às vezes suja, é muito quente também, né? às vezes está muito quente. Então, vou dizer que diminui o contato, né? Mas não impede. Então, o carrapato pode pular e pode escalar também. Mas nem todos eles aceitam, viu? São muito ariscos. Tem uns que não querem. As minhas mesmo não gostam, não. Mas os que gostam, recomendo. Olha, eu queria entender de vocês, como mulheres, o que vocês acham que tem mais pesado aqui na cidade, né? Porque, como vocês falaram, foi uma escolha, né? Uma já tinha um sonho, a outra coincidiu de chegar a essa profissão. Então, hoje formadas, trabalhando na área, o que vocês enfrentam de dificuldade ainda? Então, né? Inicialmente, existem alguns fatores que não ser só mulher, né? Nós somos muito decididas, tanto eu quanto a Evelyn. Nós somos veterinárias muito decididas, apesar de diferentes em vários aspectos, somos muito decididas. Então, nós muito cedo sabíamos o que queríamos dentro da veterinária. Então, somos novas e já temos
uma formação continuada muito boa. Então, somos oftalmologistas, especialistas. Então, existe todo esse fator também, que é um fator de você olhar uma médica especialista, por exemplo, e pensar que ela precisa ser velha, que ela precisa ter muitos anos dentro ali daquela profissão para fazer a especialidade. E que talvez alguém mais velho possa ser melhor. Então, existe isso muito aqui dentro da cidade. Então, ainda existe isso. Aí eu só vou levar o meu pet naquele veterinário, porque ele é mais velho, ele tem muita experiência. E às vezes a gente acaba que recebe casos mais complicados. E eu escuto muito isso dentro do meu consultório, né? Ai, mas você é tão nova. Então eu acho que mais desafiador do que ser mulher é a idade hoje pra gente. Mas sim, é muito complicado, né? Ser mulher dentro de uma estrutura de uma cidade bem, digamos assim, ainda não tão evoluída nesses aspectos, né? Então, existem sim alguns clientes que falam um pouco mais ríspido e que às vezes a gente até pensa que vai acontecer alguma coisa, mas a gente tem uma postura muito boa e nós somos muito firmes no que nós falamos, porque afinal estudamos tanto para indicar alguma coisa a ponto de eles entenderem que realmente é preciso. Então, eu acho que é menos, hoje para mim, né, é menos desafiador ser mulher do que a minha idade. Eu acho que a minha idade influencia muito mais. Então, muitas vezes, nós nos comportamos mais firmes para que eles entendam que não estamos ali indicando algo que não é necessário, tá? Então, acho que nos vestimos, às vezes, mais sóbrias para que passamos uma idade. Então, acho que a idade hoje, para mim, é um desafio maior, de fato, né? Então, quem vê cara não vê coração, de fato, e nem currículo. Mas é isso, acho que a idade, às vezes, pesa mais do que ser mulher. Acho que eles me respeitam muito na minha singularidade de mulher, mas às vezes a idade é algo que pega ainda. Eu concordo com a Kátia, acho isso mesmo. E além disso, algumas coisas assim que eu não sei se a Catarine fica com esse pensamento, que eu acho que ela não tem esse medo. Mas às vezes, por exemplo, eu vou atender em Ilhéus, aí eu já fico pensando, eu vou voltar à noite. E se o pneu fura, eu tô lá na estrada. Então, assim, por ser mulher, eu acabo ficando um pouco receosa nesse aspecto, de tentar atender em horários mais movimentados, evitar à noite, às vezes uma emergência, às vezes não tem jeito, mas a gente sempre anda atenta. Agora, esse negócio de mulher, por exemplo, veterinária, assim, a mulher veterinária eu vejo muito animais de pequeno porte. Eu não vejo, assim, por exemplo, para atender animais de grande porte, como atender rebanhos de gado, tudo, caprinos. Aí é muito difícil ver mulheres. Tem um porquê que as mulheres só animaizinhos, petzinhos, animais de estimação, no caso, e aos homens são os animais de grande porte, então, os médicos veterinários. Não existe isso? Não tem uma... Não, inclusive... Não, mas eu digo que a quantidade de veterinários que atendem animais de grande porte é maior do que de mulheres, não? Então, na nossa região, não. Se eu fosse te indicar, todas seriam mulheres. Também? Então, hoje em dia, assim, no meu ciclo de veterinários, tanto reprodução, né, de cavalos, eu teria que indicar mulher. Odontologia equina seria mulher. Então, assim, eu não conheço, de fato, nenhum homem que atenda cavalos e bois. Olha, que interessante. Cavalo? No meu ciclo de veterinários, eu te indicaria, todas seriam mulheres. Eu acho que tá mudando isso aí. Tá mudando, né? Na nossa região. Todas são daqui da região. Todas vêm da mesma universidade que eu e elas conseguiram se especializar aí nessas áreas de grandes... E a medicina veterinária está sendo muito procurada? Muito? Sim, bastante. Com o passar dos anos, né, os animais não são, principalmente os pets, cachorros, os gatos, coelhos também a gente atende, papagaio, eles não são vistos mais como só um cachorro, um animal que eu largado. acho meio difícil, eu criei aves, problema, eu tinha tucano, tinha arara, era uma confusão para mim. Achar papagaio, foi muita dificuldade de atender. Antigamente não tinha, não. Hoje a gente já encontra bastante. Clínicos de silvestres, então quem tem um coelho, quem tem papagaio já consegue encontrar. Dermatologista. Então a veterinária vem se especializando justamente porque o clínico ele não tem como dominar todos os assuntos. Então isso precisa realmente
ir sedimentando para o animal e o tutor terem o melhor atendimento possível. Então, dessa forma, é bom para a gente, é bom para o clínico que indica também, porque o cliente vai ficar satisfeito, porque o animal dele teve uma melhora, e cada um fazendo a sua parte, acaba que é bom para Agora, todos. eu acho que essa pergunta agora que eu vou fazer é dirigida a ela, hein? Porque no curso, a escolha, por exemplo, hoje em dia tem a especialidade igual que tem a especialidade no humano, né? Então, tem que ter um dermatologista, um oftalmologista, é assim hoje que tem, também na medicina veterinária também. O estudante pode escolher a área que ele vai atuar, a especialidade dele? Então, dentro da universidade, não. Né? Dentro da universidade, nós somos formados como os clínicos gerais. Todos são clínicos gerais. Pós-universidade, nós decidimos qual vai ser a nossa especialidade. Então, a gente decide se vamos ser oftalmologistas ou odonto, neuro, dermato, porque sempre tem problema de pele, né? Isso. Cada pessoa tem cada veterinário vai ter o seu tempo ali para vivenciar, né, a experiência do clínico geral e se tornar um especialista. Então, tem pessoas que já saem da universidade sabendo que eu quero ser oncologista. Outros precisam de um tempo ali para decidir o que realmente querem ser. E esse tempo, ele não diferencia em nada os bons profissionais. Então, tem profissionais que saem muito cedo da universidade e sabem o que eles querem, né? E outros profissionais que precisam dessa vivência mesmo, dessa experiência para decidir o que eles querem. Mas existem todas as especialidades. Aqui na nossa cidade não tem todas as especialidades, mas em grandes centros, sim, tem de todas as especialidades. Salvador mesmo tem de tudo. Tem todas as especialidades. Olha, vocês são da área de oftalmologia, né? O que a gente pode estar notando ali A diferença é o quê? É cor, é coloração, se o animal tiver com algum problema, né? Eu já vi alguns animaizinhos, né? Hoje eu não crio nenhum pet. Na verdade, eu tenho uns passarinhos, uns periquitinhos australianos. E eu encontro ainda essa dificuldade também, né? Para atendimento. Porém, o mais comum que a gente vê e que é notório são alguns animais, depois de um passar do tempo, onde apresentam ali uma azulação no olho, onde tem alguns problemas. De onde surge isso e quando que a gente, os pais de pet, consegue estar tratando, né? Consegue estar investigando, levando ao veterinário? A partir de quando que surge? Olha, minha recomendação, né, sempre é que todo mundo que tem pet, desde filhote, o ideal seria que passasse por uma consulta oftalmológica. Assim como vai na consulta com o clínico, que inicia o protocolo vacinal, é importante que a gente faça uma consulta desde que o paciente é novo, porque a gente já consegue detectar algumas alterações. Então, a gente tem, por exemplo, catarata congênita. Então, o animal já nasce com a catarata. Quando a gente descobre, então não necessariamente assim, só quando fica idoso que o animal vai ter a catarata, vai ter o azulado do olho, não. Ou então, às vezes, aquele animal já desenvolveu alguma alteração, já tem algum cílio fora do lugar, nasceu com cílio, e aí pode ficar ali tocando a córnea e fazer uma úlcera de córnea. Quando a gente descobre isso, a gente consegue tratar antes de vir a ser algo sério. Mas alguns sinais, né, que podem apresentar vermelhidão, secreção também nos olhos, os olhos mais azulados, o fechado do olho. Eu sempre falo, gente, fechou o olho, esse piscar é dor. Então, a recomendação é que sempre coloque, se tiver aquele colar protetor, é muito bom todo mundo que tem pet tem em casa, colocar esse colar para não machucar, o animal não coçar e procurar uma consulta oftalmológica. Olha, eu estava ali olhando as redes sociais de vocês, da clínica de vocês, e tem uma imagem aqui, pode colocar, produção, a imagem, e eu queria entender um pouquinho de como é feito, né, esse procedimento. A gente está falando aí sobre essas questões, e ali na legenda vocês até falam sobre esse atendimento que é feito para a gente entender qual o problema, né, porque aparentemente ali estava na pálpebra, e aí vocês até discorreram ali na legenda sobre. Então, quando a gente tem um caso desse, por exemplo, o que vai acontecer? Eu levo o meu pet ao veterinário, dali ele passa pelo tratamento, uma cirurgia? Então, eu costumo dizer que o mínimo que se diferencia do normal, já para mim é uma coisa assustadora, né? Eu falo isso para os clientes, não no intuito de assustar, mas de que eles levem, porque às vezes eles veem alguma coisa
que é diferente e não leva. E aquilo ali evolui. Por exemplo, esse nódulo, né, se você vê ele normalmente, você não vai dizer que ele é tão infiltrativo, que ele é tão grande, que ele está pegando camadas em camadas mais internas, né? Então, a avaliação com oftalmo, ela é importantíssima. Mas, o que eu falo para os clientes sempre? Pode ir no seu clínico geral de confiança. Ele vai te indicar, né, para um oftalmologista, ele vai te falar a necessidade de estar indo. Porque esse tipo, por exemplo, esse tipo de nódulo que você mostrou, é um nódulo que ele toca a córnea, e ele faz úlceras. Então, às vezes, ele chega com um nódulo e uma úlcera grave, tá? Então, minimamente, teve uma alteração mínima, já leva. Mas como a doutora Evelyn falou, é importantíssimo observar o olho do seu paciente, do seu pet. Por quê? Porque se você viu que aquele pet, ele tá assim, piscando, que o seu pet tá com o olho fechado, eu digo, assim, para os meus clientes, é algo grave, é algo que eu preciso ver agora. A semana passada aconteceu algo muito parecido. Uma cliente, que já é uma cliente, assim, a longo prazo, né, uma cliente muito querida, me mandou mensagem do pet dela. Olha como tá o olho dele. Eu preciso voltar com o colírio que eu estava usando. Eu falei, não, você precisa passar por avaliação. Vamos ver o que está acontecendo com ele. E aí eu vou te receitar se você volta com o colírio que você usava antes ou se a gente precisa mudar alguma coisa. Então, assim, o mínimo de diferente já é um alerta e a gente precisa avaliar. E nós, oftalmologistas, temos equipamentos para isso. Então, por isso que é importante caminhamento. Porque nós temos equipamentos de magnificação. O que seriam esses equipamentos? São, por exemplo, nós temos o biomicroscópio, que a gente chama de lâmpada de fenda, que ele dá um aumento de 15 a 16 vezes. Então, a olho nu, você não vê, por exemplo, um cílio, mas a gente vê. Né? O clínico não vai ver, mas o oftalmo vai ver. E às vezes o animal está tendo alteração por conta desse cílio ou por conta de um nódulo pequeno que está ali fazendo, sim, repercussão na córnea, né? Que está fazendo essa córnea ter lesões e o clínico não vê e o tutor não vê. E quando vem pra gente, a gente consegue ver os equipamentos. Agora, tem raças que são mais propensas a ter esse tipo de catarata, esse tipo de doença? Sim. Só para encerrar a parte daquele nódulo, uma coisa interessante também é que às vezes os tutores vêm mandar mensagem pra gente, ou às vezes os clínicos, olha, doutora, quanto é para fazer essa cirurgia? Pede um orçamento. E aí eu sempre falo da importância da avaliação, você precisa avaliar. Porque às vezes na foto a gente acha que o nódulo é somente na pálpebra, e quando a gente avalia, que a gente reverte, a gente vê que não. Já está infiltrando, então tem uma lesão de córnea, algo além. Não é só ver uma foto que a gente profundo, consegue, né, avaliar. É totalmente diferente, tá? Qual foi a pergunta? Sobre quais são as raças que tem mais propensas a ter esse tipo de catarata, por exemplo, doenças oftalmológicas? Olha, de doenças oftalmológicas em geral, veja bem, desculpa. Porque dizem assim que o cachorro, quanto mais peludo, ele vai ter problemas de vista, dizem, né? Então, por isso que sempre tá tosando assim, próximo dos olhos, porque é ruim para parte do pelo ficar na vista, né? Não tem nada a ver. O Shih Tzu é assim... O Pinscher mesmo, eu tive dois problemas de visão. Pinscher... Tem, mas assim, não é uma raça que a gente atende com tanta frequência. Shih Tzu, Bulldog, Bulldog inglês, são raças mais predispostas também, Pug também, né? O Pinscher, o meu... Tem, mas não tem predisposição, porque o que acontece de raças que tem mais predisposição a ter doenças oftalmológicas? Porque o olho, ele é mais exposto, então pacientes que têm o olho mais exposto, como Shih Tzu, Bulldog... Pug, tem predisposição. E tem a ver com a idade também? Também, alguns problemas têm a ver com a idade. Cílios fora do lugar, como é o caso do Shih Tzu, que acontece também, alguns casos de Bulldog. Normalmente, cada raça tem a sua predisposição a ter certos tipos de alteração. Mas essas são as que a gente mais atende. Então, né, eu costumo falar muito que todo cão vai ter algum problema em algum momento, né? E principalmente porque a expectativa de vida do cão aumentou demais.
A gente está com altas expectativas. Minha pinchezinha deu 17 anos. Exato, é isso que eu ia falar. Então, animais que não são predispostos a alterações oftalmológicas, em algum momento pode ter. Então, um animal com 17 anos, ele provavelmente vai ter catarata. Porque ele Tá idoso, muito idoso, muito né? senil. Mas o que a gente fala é de pacientes, né, que estão aí com 3 meses, 4 meses de idade, apresentando casos graves oftálmicos. Então, eu já operei pacientes de 2 meses. A ninhada da minha Shih Tzu teve aí alguns E tem um problema também de audição, né? Perdem logo. Com a senilidade vem a perda da audição também. Mas o que mais preocupa a gente, de fato, como eu havia falado, são os pequenininhos, né? Os filhotinhos que vêm aí bem complicados. Porque, assim, meu pensamento ele tá com catarata, mas ele tem 17 anos, ele viu a vida, aconteceu a vida para aquele animal, né? Ele passeou, ele brincou, ele teve uma vida. Só que você chega com um animal de 3 meses, 2 meses, e aí você se vê naquela situação ali de tentar salvar aquele olho de fato, porque ele pode perder aquele olho. E eu não vejo problema em perder aquele olho, mas como esses animais, eles têm de fato, muitas alterações oftalmológicas, com 3 meses ele perdeu um olho, provavelmente em algum momento da vida ele vai perder o outro. Né? Então a gente precisa detectar o que está causando aquela alteração. A gente tem que ir no problema de base, né, para tentar resolver mesmo e fazer com que aquele animal não perca o olho em momento nenhum da vida dele. Essa é a nossa missão. Então hoje, se eu pego ali um pet para criar, eu adoto, eu compro, eu adquiri aquele pet, sou mãe de pet, quais cuidados agora eu tenho que ter com ele, né? Porque a gente vê que essas doenças aí, elas podem ter algumas intercorrências e pode vir aí, de repente, de uma alimentação, de uma exposição ao sol ou algo assim. Quais são os cuidados que você, tendo ali um pet, você precisa ter para a saúde dele sempre estar em dias? Quais são necessários que a gente tome? Então, eu costumo dizer que o importante é que o seu pet tenha um clínico geral de confiança e que com ele você faça consulta pediátrica, né, com o clínico geral. Na consulta pediátrica, ele vai te esclarecer todas as questões vacinais, cuidados de higiene, cuidados de proteção. Então, muitas pessoas não sabem que os cães e gatos não têm glândulas sudoríparas, tá? E eles saem com os cães e gatos meio-dia para caminhar, 1 hora, né? E esses animais, eles podem sofrer alterações de temperatura que levam à morte. Então, esses aconselhamentos, eles precisam ser feitos quando o animal ainda é filhote, para que evite essas alterações graves. Então, o principal para mim é ter um clínico geral de confiança, fazer a consulta pediátrica, porque na consulta pediátrica o clínico geral vai apontar, importantíssimo, quais alterações daquela raça você precisa ficar atento, isso é importante, para que você saiba intervir na hora certa. Então, o que é comum à raça, o que não é comum à raça, quem procurar, quando procurar, o clínico geral vai te falar isso logo quando ele é filhotinho. As questões vacinais são importantíssimas, né, por conta das questões das doenças virais que acometem os cães e gatos. Então, o clínico também ele vai te falar sobre todo o protocolo. Esse protocolo, ele vive em constante mudança, né? Por exemplo, protocolos que eu tinha vacinal da época da faculdade já mudou e vice-versa. Então, eles estão em constante mudança. O ideal é ter, sim, um clínico de confiança para você levar o seu pet. Uma coisa também que é muito importante é assim que pegar um pet, não normalmente, né? Quero levar para a praia, quero passear. Não, o ideal é que façam uma consulta com o clínico para começar o protocolo vacinal e só depois que ele for concluído, esse paciente normalmente é liberado para passear, para ir para a rua, para banho e tosa. Por quê? Enquanto ele não está vacinado, ele fica exposto a doenças virais muito graves, né? Então, o ideal é que realmente faça isso. Além da vermifugação, dos cuidados, recomendar uma boa alimentação, pesar também, todos os cuidados que os pets precisam. A importância do esquema vacinal, né? Agora, a partir de que mês eu começo a vacinar meu pet? No caso dos cães, a partir de 45 dias de vida, já é feita a primeira dose. No caso dos gatos, a partir de 60 dias.
Ótimo. Olha, eu queria saber de vocês quais dicas vocês dariam aí, então, para quem está planejando, né, cursar ali a veterinária. A medicina veterinária, a gente tem percebido que ela, sim, tem sido respeitada por muito tempo. Eu acredito que muitas profissões, elas não tiveram esse reconhecimento necessário, né? A gente até escutou, né, a pergunta da Toneto, né, que a gente falou ali sobre os animais de grande porte e os animais de pequeno porte. E que por muito tempo ainda se teve isso, né? A gente nunca... Ai, mas será que eu preciso levar meu pet ao veterinário? E aí fica delongando ou realmente não leva. Então, por muito tempo não se teve essa valorização. E hoje, para quem enxerga e pra gente também, né? Que sabe que é necessário e que a gente tem aí, né, esses profissionais que estão cuidando dos animais. Quando a gente tem animais saudáveis, o que vocês acham que... O que vocês falariam para essas pessoas que estão escolhendo e para quem está assistindo também sobre a profissão de vocês? Porque sim, é uma profissão importante. Ela é tão importante quanto o médico que vai te atender, o pediatra do seu filho, o seu médico, a sua ginecologista, né, para a mulher que está assistindo. Enfim, qual é essa importância que vocês veem? O que vocês passam, né? A quem chega até vocês ou quem pergunta, quem tem essa curiosidade sobre a medicina veterinária? Então, eu costumo falar tanto para os meus estagiários, quanto para as pessoas que me procuram, às vezes pessoas formadas, é que, primeiro, cada um tem o seu tempo, isso é importante, você tem que respeitar isso, porque nós, inclusive, eu estava comentando isso na terça passada com alguns alunos, tá? Todo mundo tem o seu tempo e não precisa atropelar esse tempo, cada pessoa vai ter ali o seu momento. O que nós precisamos é nos esforçar dentro do que nos propomos fazer para termos bons resultados. Isso vai partir desde o primeiro semestre, né, da faculdade, com estágios, com conversas com profissionais da área. E não ter medo de dizer não para algumas coisas, nem ter medo de dizer sim para outras. Né? Porque, por vezes, nós nos boicotamos, achamos que não somos capazes de alguma coisa. E o medo, ele é muito comum. O medo, ele, às vezes, ele nos paralisa. Eu costumo falar isso também para os meus alunos e para quem me procura. Mas é importante você sempre se apegar a pessoas que confiam no seu potencial, né? Então, eu tive, por vezes, muito medo. Medo de sair daqui para ir para São Paulo, onde era um lugar que eu não conhecia, para fazer uma especialização onde eu não conhecia ninguém, com pessoas de todo o país, em uma área específica, que era oftalmologia, em uma área que eu não tinha tanta vivência, diferente da doutora Evelyn, que ela já estagiava e trabalhava com oftalmologia, ou seja, eu estava totalmente crua em um ambiente totalmente diferente. Mas eu tive alguém que falou, não, você vai sim, você vai conseguir, você é muito boa tão quão os que estão lá. E eu fui. E eu me reconheci naquele ambiente. Eu fiz grandes amizades. Amizades de todo o Brasil. Então, eu tenho amigas do Paraná. Eu tenho amigas que viraram... a Evelyn, minha amiga da pós, que virou a minha sócia. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Mas, às vezes, o medo, ele limita a gente, sim. Eu tive medo de algumas oportunidades que surgiram, mas eu não... eu não disse não para as minhas oportunidades. Por mais difíceis que elas fossem, eu disse sim para todas. Hoje eu já estou num momento de dizer não para algumas. Para saber realmente de fato que eu quero dizer não para algumas oportunidades. Mas lá no início, e se for servir aí de conselho para quem está começando na veterinária, não diga não, vá naquele estágio diferente, vá naquele estágio que todo mundo fala assim que não é tão legal, mas vá lá ver, vai estagiar em diferentes serviços. Então eu tenho uma estagiária que esses dias eu falei, não, você não vai ficar a vida toda comigo, você precisa ir para outros serviços. E aí ela foi para lá em Governador Valadares, em Minas Gerais. Então ela foi, eu disse vai, ela foi. Então é importante você viver diversas experiências dentro da veterinária para de fato decidir o que você quer ser. Eu concordo com a Catarine, isso de estagiar, se eu pudesse dar um conselho, eu diria desde o primeiro semestre comece a estagiar. Eu comecei no terceiro semestre e me arrependi de não ter começado antes, porque no início a gente sempre acha assim, mas eu não sei quase nada, eu comecei agora, mas
é você olhando, é você vendo como é que faz um procedimento. Só o olhar você já aprende bastante. É você conhecendo pessoas que vão te colocar para cima, você vê se aquele lugar é para você ou não. Então, eu acho que é importante, principalmente no nosso curso de veterinária, que é muito abrangente. Então, a gente tem a área de inspeção de alimentos, tem a área de grandes, de pequenos. É um curso muito vasto e que, às vezes, o aluno ele fica perdido. Então, às vezes a pessoa, não sei o que é que eu quero. Então, uma forma de você começar a afunilar é estagiar bastante. Eu acho isso muito importante. Se cercar de boas pessoas. Então, tem muitos profissionais que às vezes vão falar, não, muda de curso, não faz isso, veterinária não dá dinheiro. E essas pessoas acabam te puxando para baixo e fazendo com que você, cada dia, acredite menos em você. Então, isso é muito importante, você se cercar de bons profissionais. E uma coisa que eu sempre digo é que você tem que ver a forma que você quer trabalhar. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, dizem, eu quero trabalhar com emergência. Tudo bem. Quero trabalhar como intensivista. Tudo bem, mas você quer trabalhar como plantonista, você está disposto a abrir mão dos seus finais de semana, você tem que ver também como é. Não, prefiro trabalhar com agendamento, com hora marcada, então vou para uma área de especialização. Então, não, quero trabalhar com, sei lá, eu quero ser professora, eu quero um concurso, eu quero uma coisa mais que eu consiga ter uma garantia, não digo uma garantia, mas um cargo, assim, que ele vá ser concursado, né? Então, eu acho que é importante saber também como a pessoa pretende trabalhar. E, claro, estagiar para saber se é aquilo que a pessoa está pensando que é. Olha, eu agradeço a companhia de vocês, a nossa entrevista. Eu queria que vocês deixassem aí o Instagram e o contato também para quem é pai de pet, para quem tem o seu pet em casa, sente ali a necessidade, né, dos tratamentos e também da prevenção. Onde a gente procura? Quando é que eu encontro vocês? A gente tem lá alguma rede social para a gente estar colocando? Queria isso de vocês. Agora a gente tem, né, a rede social do serviço. Nós somos um serviço, não temos um lugar fixo. Nós atendemos 10 clínicas aqui de Itabuna e uma clínica de Ilhéus. Então, nós vamos à clínica. Nós temos o Instagram Dupla Visão Vet, o nosso Instagram, onde vocês podem entrar em contato, e também um número para contato. Pode. É o 739-8887-5208. Vocês podem estar fazendo o agendamento. Pronto, então agradeço a vocês, né? Ao pessoal de casa também que esteve aqui conosco. Dá para vocês estarem procurando lá Dupla Pet Visão? Dupla Visão Vet. Dupla Visão Vet. Você vai lá procurar no Instagram, tiver alguma dúvida, quiser também estar marcando a consulta do seu pet, esse é o momento. As meninas, elas trouxeram aqui temas importantes, falamos aí sobre a saúde e a qualidade também que a gente precisa dar, né, aos nossos pets. Então fica meu agradecimento. Um ótimo dia a vocês e que voltem mais vezes para a gente estar falando, né, de assuntos tão importantes também para nós, que é a saúde dos pets. Agradeço a presença de vocês, meninas. Obrigada. Nós que agradecemos o convite. Obrigada. Olha, hoje também é dia aqui do quadro PQP com Toné. Muito bom dia, Toné. A gente vai falar sobre o que hoje aqui no quadro? Vamos falar sobre a falta de água. De novo, fim de semana teve problema na estação de captação de água em Rio do Braço. Pensando bem, vocês não sabem, lá a estação de captação de água bruta fica no Rio do Braço, distrito de Ilhéus. E essa água vai chegar em sua casa através de um bombeamento. Precisa de energia elétrica. Então houve um vento muito forte, derrubou uma árvore de quase 15 metros, acabou com o problema lá da fiação, a árvore derrubou os fios todos, teve que consertar e vai ter atraso de novo, falta de água. Como sempre, a Imasa não tem um plano B. Pronto, então hoje a gente vai tratar aí sobre esses temas importantes. E o que mais que a gente vai encontrar por aqui com você, Toné? Hein? O que a gente vai ter aqui hoje mais no programa? O que a gente vai estar falando? Futebol. Futebol. Teve jogaço, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo de ida da Copa do Brasil no Maracanã lotado, quase 70 mil pessoas. O Flamengo ganhou, foi 3-1. E agora o Atlético, a jogada de volta, que é a final, vai ser em Belo Horizonte. E eles têm que fazer 2 gols para ver se ganham. A finalista leva a taça. Foi um jogo muito bonito, muito pegado. E que realmente foi um domingo cheio para os rubro-negros, né?
valeu a pena. Foi nós aqui, neném, ganhamos outra vez. Respeita que é Flamengo. Olha, então, o jogo de ontem ficou quanto a quanto? 3-1. 3-1 Flamengo? Claro, Flamengo, claro, sim. Então você é flamenguista. Mas ainda tem um jogo de volta, né? Que é a decisão da Copa do Brasil. Então o jogo de volta é Atlético Mineiro e Flamengo. Foi o jogo de ida. Foi no Maracanã, no Rio. Agora o jogo de volta vai ser em Belo Horizonte no próximo domingo. Olha, vai ter jogaço. Vai ser quem em Belo Horizonte, né? Hein? Quem é que vai estar jogando contra o Flamengo em Belo Horizonte? Quem que vai estar jogando? Quem foi a estrela do jogo foi o Gabigol. Fez 2. Tava realmente, a torcida tava pedindo até a saída dele. Ele tava brigando com a diretoria do clube. E ele fez 2 gols. Então teve jogaço aí ontem Jogaço. do Flamengo, né? Olha, tem uma outra notícia também de um médico aqui de Itabuna. Ainda esse ano aconteceu, né? Um caso de injúria racial dentro de um hospital aqui em nossa cidade. O médico obstetra, ele foi a julgamento durante essa semana e foi condenado a 4 anos de prisão. Durante esse tempo, onde estava ali sendo investigado, o que aconteceu foi uma enfermeira auditora, ela estava ali no hospital, né, fazendo um acompanhamento, e durante esse processo, um médico chegou até ela e fez um elogio, Toné. Ele fez um elogio de que ela era bonita, mas era bonita por ser de pele clara, de sangue claro. E durante ali esse momento aconteceu, ela chamou a polícia, pediu, né, durante todo o momento que fosse aguardado durante o processo. O médico foi condenado agora a 4 anos e a gente sente muito por isso, né? Nós mulheres, a gente agora há pouco conversou aqui com 2 médicas veterinárias, onde a gente também falou sobre essa importância e até mesmo sobre os aspectos que mais interferem, né, negativamente, seja na profissão que for. E a gente percebe ainda assim que a gente tem esse teor, né? A mulher, ela chega, ela precisa até mesmo se impor de uma forma mais formal, ela precisa às vezes colocar uma postura que nem necessariamente precisaria ter, né? Ser mais séria, mostrar ali com suas roupas, né? Uma vestimenta mais séria e ter até esses medos, né? A gente vê que coisas como essas a gente não pode estar tolerando, a gente não precisa aceitar. Então aconteceu esse caso, ainda essa semana aconteceu o julgamento. Na tarde de ontem aconteceu esse julgamento e o obstetra, ele foi acusado, ele foi condenado aí por 4 anos. Então durante esse período a gente torce, né, para que seja feita a justiça, a gente torce também para que situações como essas, Tonés, que aconteceu aí do médico, o médico foi condenado a esses 4 anos, que não aconteça mais. É, porque a maré tá ruim para os médicos, né? O outro médico, o doutor Mangabeira, teve o registro suspenso. Não sei se foi cassado, eu acho que não. Foi suspenso. Então ele não pode realmente atuar como médico enquanto isso. Porque o CREMEB, que é o Conselho Regional de Medicina da Bahia, realmente conseguiu, demorou a tomar essa atitude, mas tomou. Decidiu pela suspensão, deve ser temporária. Se a suspensão é temporária, né? Não cassou o registro, mas suspendeu temporariamente até porque ele não foi julgado ainda nem condenado, então suspendeu realmente o registro dele. Olha, um assunto que a gente tem que falar aqui é sobre a questão da segurança pública. Tá muito ruim, continua ruim, eu volto a repetir, a situação da segurança pública na Bahia. Agora, esse fim de semana, mais morte no IAPI. Suspenderam de novo o funcionamento das escolas. Prejudicado está sendo o setor da educação. O governador acha que está tudo bem, não está. Não está. A Bahia realmente está uma insegurança muito grande. Todo dia homicídio, todo dia morte, violência, a criminalidade está tomando conta do Estado. Mais ainda em Salvador. É uma violência que está acabando com tudo lá. Os moradores não têm mais nenhuma tranquilidade. Os alunos não podem mais ir para a escola. Todo dia suspende a escola, os ônibus param de circular. Tá difícil, ficou muito difícil. Agora tem um plano aí de segurança pública que o governo federal quer fazer, quer realmente implementar, que é uma doidice também. Quer federalizar realmente a segurança pública. Dar mais poder para a União. Inclusive a PRF, para a Polícia Rodoviária Federal, para ampliar os trabalhos. Agora eu digo, como a PRF é feita para fiscalizar rodovias, ou seja, estradas. E a PRF agora vai atuar na área urbana? Não tem. Ele não tem treinamento para isso, não foram treinados para isso.
Além da segurança, da insegurança, tem uma insegurança que se chama insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica passa por uma tal de audiência de custódia, o cara pratica um crime, chega lá, tudo de uma audiência de custódia na delegacia mesmo, ele é liberado. Como é que pode? Tem outra doidice que é na segurança pública do Brasil, a tal da saidinha. Não tem que ter saidinha, tá preso, regime fechado, acabou. Não tem que ter saidinha pra nada. Acaba com isso. Tá tudo errado. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Agora era bom que a gente trouxesse um especialista, chamasse, por exemplo, o Roberto José, para a gente falar sobre isso. Que a situação da segurança pública é muito grave no país. O 2026 vem aí e eu volto a falar. Não é só educação e saúde que vai ser prioridade para discutir, os candidatos discutirem, não. Segurança vai estar em primeiro lugar. Eu pago para ver. Olha, então, quando a gente tem aí em vista que foi aprovado, teve uma reunião, na verdade, hoje, do governador. O governador Jerônimo Rodrigues, ele falou aí sobre essa agenda, onde ele tratará sobre assuntos de segurança pública, e você falou também acerca de escolas aqui na Bahia. A gente vê e é perceptível... Escolas e ônibus incendiados todo dia, entendeu, Perol? Tá ficando feio, tá ficando ruim para o Estado. O Estado está no ranking pior. As cidades mais violentas do Brasil estão na Bahia. Então fica difícil, né? Você acreditar. Agora é só viatura. Não é viatura que vai resolver. Quem resolve é isso aqui, viu, governador? É inteligência. É o setor de inteligência que deve investir. Mais tecnologia. É isso que tem que ser. Tem que investir. Olha, então, quando a gente vê aí casos como a gente noticiou, eu noticiei na semana passada, casos de violência dentro de escolas, né? Um dos alunos ali, ele entrou durante o período de aula, ele estava sentado assistindo sua aula, quando de repente ele levanta, saca uma arma e dispara contra os seus colegas de turma. E a gente teve ali, veio 2 estudantes, 2 adolescentes a óbito. E casos como esses, infelizmente, a gente já vem de uma onda onde é recorrente, sim. Teve já vários casos de massacre e tudo mais. Então a gente pede, quanto população, exista sim essa segurança pública, porque é falado, é prometido. Agora há pouco a gente teve a campanha eleitoral, né, onde todo mundo ali faz as suas promessas, mas se a gente, quanto população, não cobrar, não for cobrar, não observar durante esses 4 anos quem a gente põe no poder, a gente vai continuar tendo as mesmas coisas. Não adianta a gente reclamar e a gente não fazer o nosso papel. Nesses 4 anos, né, de processo onde prefeito, vereador, governador, presidente estiver no mandato, a gente precisa sim fiscalizar e observar. Será que melhorou? Será que está fazendo? Porque promessas sempre vai haver nessa área de política, mas se a gente não cobrar e não mudar quem a gente coloca, vai continuar acontecendo. Então, a Bahia, ela tem tido um índice de criminalidade muito grande, a violência ela tem crescido cada vez mais. Então, a gente precisa observar essas promessas do nosso governador de que a segurança pública vai ser ampliada. A gente tem aí agora a Polícia Rodoviária Federal, mas a gente também pede que nas escolas, né, tenha também tem a Guarda Civil Municipal também, né? Ajuda, né? Mas não tem um poder muito mais amplo do que uma Polícia Civil ou a Polícia Militar. Olha, a gente hoje vai ter o quadro também da Raquel Rocha. Ela vai estar trazendo aqui uma entrevista bem interessante para a gente. Eu agradeço também aqui a Toné pelo quadro, pela sua participação. Seus comentários sempre muito pontuais. Obrigada, Pérola. Um bom dia para todos. Até a próxima. E o Flamengo, hein? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aqui, viu, Rafa? Só para lhe chatear. Olha, eu quero agradecer você também aí ligadinho pelo canal 24.2 através da TVC, a sua operadora TV Cabo, aqui para todo o sul da Bahia. Quero deixar também um abraço carinhoso a você, nosso amigo que está assistindo através do YouTube. Agora ficaremos com a entrevista de Raquel Rocha. Sejam todos bem-vindos a mais um Raquel Rocha Entrevista. E hoje o meu convidado especial é Gustavo Cunha Carvalho, médico infectologista. Ele vai falar um pouco dessa especialidade da medicina, que eu acredito que nem todos sabem o que é, nem todo mundo sabe quando procurar um infectologista e por que ele escolheu também essa profissão. Então, primeiro, boas-vindas. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Gratidão realmente pela sua visita. A satisfação é toda minha, Raquel, de estar aqui com você, né, nesse quadro de entrevistas
e vamos lá, vamos ver de que maneira a gente vai poder aí desmistificar um pouco o que seria a infectologia, qual seria o papel do infectologista, né, na saúde. Então, a medicina, ela é uma área tão ampla, né, tão abrangente. Eu tenho uma afilhada que estava um pouco indecisa, ela falou assim, não, eu falei, olha, a medicina, ela tem tanta sub-área para você escolher, tanta especialidade para escolher, que eu acho que as pessoas acabam se identificando com alguma. Então, Gustavo, por que você escolheu a infectologia? Como é que isso surgiu dentro ali do seu processo? Foi ainda como estudante ou foi depois que você já tinha terminado? Por que você optou por essa especialidade? Então, as coisas, elas acontecem, não são por um acaso, né? Eu, quando criança, já queria ser médico, queria ser obstetra. Entrei na faculdade pensando em ser cirurgião cardíaco, passei pela cirurgia plástica, passei pela endocrinologia, pela cardiologia clínica, e aí eu fui, a cada momento, me apaixonando por cada uma daquelas áreas da medicina pelas quais eu passei. No final das contas, eu encontrei a infectologia no Hospital Couto Maia, em Salvador, e lá eu me decidi, eu disse, é isso que eu quero. Já depois de formado? Ou enquanto não, estudante já ainda? no final do curso de medicina, quando eu fui fazer um estágio rotatório, eu fui para o Couto Maia, foi uma escolha minha, inclusive, e lá eu me apaixonei por infectologia e aqui estou infectologista. E se você não fosse infectologista, o que você seria? Eu seria médico. Sim, Existem várias áreas muito empolgantes. Você se apaixonou durante o curso? Eu gosto muito de neurologia, gosto muito de psiquiatria, acho muito interessante também endocrinologia. Sim. Acho que uma dessas aí, neurologia, endocrinologia, né, ou psiquiatria. Psiquiatria. Uma vez que passou pela minha cabeça fazer medicina, era visando a psiquiatria, que eu acho uma área fascinante da medicina, né? Mas, enfim, também eu sou suspeita, né? Porque, como eu sou da psicologia, naturalmente, eu seguiria pela psiquiatria. São áreas distintas, mas que, de alguma maneira, se tangenciam, né? Exato. Depois eu pensei assim, minha paixão é escutar o paciente, minha paixão é a escuta, então deixa eu continuar naquilo que eu amo. Mas, Gustavo, quando procurar um infectologista? Bem, é interessante a pergunta porque a infectologia ela é uma especialidade da medicina que passou a ter uma visibilidade maior, né, com o aparecimento da AIDS, né? E a partir daí os infectologistas começaram a ser mais procurados, né, as pessoas começaram a querer saber o que era um infectologista, né? Década de 80, né? Estamos falando exatamente. Antes disso, nós tínhamos as pessoas que trabalhavam aí com microbiologia, né? Com doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Isso normalmente estava mais relacionado à saúde pública, né? A políticas públicas de saúde. Mas, hoje em dia, nós podemos dizer que o paciente ele vai procurar um infectologista quando este paciente tem, de alguma maneira, uma suspeita de infecção. Por que uma suspeita de infecção? Porque muitas vezes o paciente tem a infecção, mas não tem a manifestação clínica. Sim. É muito importante a gente até fazer a diferenciação entre doença e infecção. O que é a infecção? A infecção é quando o indivíduo ele adquire, através de alguma via, um determinado organismo. Sim. Que não precisa ser micro-organismo, pode ser um macro-organismo também, né? Nós temos aí as macroinfecções representadas pelas parasitoses, né? Um exemplo, Ascaris lumbricoides não é um micro-organismo, ele é visível, né? É um organismo visível a olho nu, mas não deixa de ser também de se considerar uma infecção, uma macroinfecção. Então, quando a gente está falando de infecção, a gente está falando do indivíduo que adquiriu um determinado organismo, né, que causa
ou não uma doença. E nem sempre é né? sintomático, né? É Às disso que eu vezes, estou falando. Então, um indivíduo Isso não se- assintomático, ele está infectado, mas não quer dizer que ele vai desenvolver a doença. Sim. Podemos usar, inclusive, o paciente infectado com HIV como exemplo, tá? E quando eu estava falando de diferença entre infecção e doença, é exatamente isso aí. O paciente, quando ele tem a infecção, nós estamos falando que esse paciente, ele adquiriu um determinado organismo causador que pode causar doença. O paciente doente é aquele que tem sinais e sintomas da doença. É aquele paciente que desenvolveu um quadro clínico. Então, doença é diferente de infecção. Exemplo clássico para isso, o HIV. Nós temos o paciente infectado com o vírus HIV. Sem sintomas. Sem sintomas. Nós temos o paciente com AIDS. O paciente com AIDS é o paciente que tem a doença, que desenvolve a doença. Tá? O paciente portador do vírus HIV, ele ainda não desenvolveu a doença. São raros os casos de pessoas com HIV que não vão desenvolver, raríssimos, mas existem. Mas é importante a gente colocar que o paciente HIV, ele deve ser acompanhado. A grande maioria, a grande esmagadora maioria desses pacientes, eles devem ser tratados para que haja uma supressão viral e esse paciente viva bem, mesmo sendo portador do vírus HIV. Então, deixa eu pegar um outro exemplo. Eu li que grande parte da população, por exemplo, tem o vírus da herpes simples. Não sei se o seu nome é herpes simples, mas a labial. Grande parte da população tem. Mas nem em todo mundo esse vírus vai se manifestar através daquela feridinha na boca. Então, essa seria a diferença entre estar infectado e manifestar a doença? Exatamente. E essa manifestação ela acontece porque a pessoa está com a imunidade baixa, por exemplo? E aí eu já emendo outra pergunta, né? O que é a tal imunidade baixa que a gente tanto fala? Tá certo. Então, para começar, né? Vamos lá. Quando a gente fala de herpes simples, né? Herpes simplex também podemos chamar assim. Nós estamos falando de dois tipos virais, o tipo 1 e o tipo 2. Você falou da herpes né? labial, né? Nós temos tipo também tipo a 2. herpes genital, que também é causado pelo vírus da herpes simples. É o a vírus grande da maior catapora? não, aí já é o varicela zoster vírus, já Que é é a um outro herpes vírus, que é a zoster. herpes zoster, já é uma Entendi. outra história. No caso do 95% dos pacientes com herpes labial, eles têm o tipo 1. 95% dos pacientes que têm herpes genital, ele tem o tipo 2. Herpes simples 1, herpes simples 2. São dois tipos de vírus que causam herpes simples. A grande maioria dos pacientes com herpes simples, com vírus herpes simples, eles não vão ter manifestações clínicas, eles não vão apresentar aquele quadro de ardor, de pequenas vesículas, de vermelhidão, de incômodo. Embora tenham... 5% desses pacientes, embora tenham vírus, 5% desses pacientes vão apresentar essa sintomatologia. Né? E esses 5%, você falou da questão da imunidade. Existe uma coisa que nós chamamos, né, da condição clínica do paciente, que é se o paciente realmente está imunodeprimido, se ele tem um quadro que leve a uma imunodepressão. E você tem uma outra característica também, que é quão preparado, quão especializado está a imunidade daquele indivíduo para um determinado micro-organismo. A grande maioria das pessoas não desenvolvem herpes simples porque elas têm uma imunidade delas próprias, né, que vai fazer com que esse vírus naturalmente seja combatido. Então, a imunidade não é uma coisa só geral, é a imunidade para combater aquele vírus específico. Isso, este é um aspecto, tá? O outro aspecto é que
mesmo indivíduos que tenham essa capacidade, né? Nós temos os indivíduos mais suscetíveis, isso aí é uma outra história, que por mais rígidos que eles estejam, por melhor que seja a imunidade dele, ele é um paciente, ele é um indivíduo que ele não tem o sistema imune preparado para aquele tipo de micro-organismo, esse é um aspecto. E o outro aspecto é o indivíduo que desenvolve um quadro mais global de imunodeficiência. Nós temos vários fatores que podem levar uma pessoa a ter uma imunodepressão, né? Nós temos o próprio HIV, né, que é a queda da imunidade através né, de um vírus, né, a imunodeficiência adquirida, né? Nós temos aí cânceres, né, como a leucemia, que diminui a imunidade. Nós temos o uso de determinados medicamentos que diminuem a imunidade, o estresse, né? Diminui a imunidade, a depressão, diminui a imunidade. O não dormir bem, o paciente insônia, aquele paciente que tem dissonia, que tem dificuldade para dormir, também pode ter queda da sua imunidade. O paciente que não se alimenta bem, ou por não ter mesmo como se alimentar, ou por uma questão de querer fazer uma dieta, né? Algo voluntário, não se alimentar para emagrecer de forma não bem conduzida, não conduzida por um profissional, esse indivíduo também tem queda da sua imunidade. O paciente que bebe demais, então assim, nós temos o paciente que trabalha também demais, influenciaria? O sedentarismo em menor escala do né? que o sono e a alimentação. Do que, na verdade, a pessoa que trabalha muito, que estuda muito, que se estressa demais, que tem uma sobrecarga de trabalho, ela está muito mais suscetível a uma queda da imunidade do que o paciente sedentário. Mas, então, esse é o outro aspecto. Então, você pode ter aí o paciente que tem um sistema imunológico já não muito preparado para aquele determinado micro-organismo e aquele indivíduo que, de alguma maneira, desenvolveu um processo de imunodeficiência por conta de hábitos de vida ou porque adquiriu uma infecção. E tem um outro aspecto também que eu não falei, vou falar agora, que são os extremos de idade, né? Que também, neste momento da nossa vida, a nossa imunidade não está muito bem adequada. Por falta de maturidade, né? No caso das crianças em idade muito, né? Crianças de pouca idade, não adquiriu ainda, né? A imunidade ainda não tem o seu sistema imunológico maturado, né? Crianças em tenra idade. E os idosos, né? Quando a gente tem os fenômenos de imunossenescência, do envelhecimento do sistema imune, aonde também o paciente vai ser mais suscetível a infecções. Os pacientes que chegam em seu consultório, eles são encaminhados normalmente por outros médicos ou é o próprio paciente que lhe procura? As duas coisas. As duas coisas. De uma maneira geral, o paciente ele ouve falar, né, de você e aí vai atrás, aí ouve falar de você e da sua especialidade e vai atrás. Mas muitas vezes também existe a indicação, o encaminhamento de outros profissionais de saúde. Em que situação você recomendaria? Vá a um infectologista. A partir de quais sintomas, o que a pessoa pode estar sentindo, ou do que ela pode estar suspeitando, que ela deveria procurar esta especialidade médica? Bem, qualquer doença que esteja relacionada a um processo infecto-contagioso, ou qualquer suspeita de ter se contaminado, né, com algum micro-organismo que possa trazer danos à sua saúde, deve levar o indivíduo a procurar o médico. Por que eu falo dessas duas possibilidades? Porque muitas vezes você tem realmente, né, aqueles sintomas de que está com alguma infecção, né? Qualquer que seja ela, pode ser. É difícil a gente falar qual é o sintoma, porque você tem uma toxoplasmose ocular, o paciente tem uma visão turva, o sintoma é a visão turva ou a visão escurecida. Aí ele vai, se nos primeiros 15 dias ele for no infectologista, a gente resolve, depois de 15 dias já fica mais difícil. Então, assim, o paciente tem febre, vai procurar o médico, tem um quadro, né, abdominal, gastrointestinal, com náusea, vômito, diarreia. Vai procurar, tem manchinhas na pele, com febre associada, uma arbovirose, dengue, zika, chikungunya, né? Temos, inclusive, aí novas arboviroses vindo,
também. Temos um sem número de doenças, né, e um sem número de sinais e sintomas que levam o paciente a procurar um infectologista. Mas também, em algumas situações, né, o paciente ele procura porque ele quer saber se ele adquiriu ou ele quer se prevenir, né? Um bom exemplo disso são as relações sexuais sem proteção, onde as pessoas às vezes estão ali numa festa, se empolgam, a coisa acontece, e aí depois elas vão atrás da gente com a mão na cabeça para a gente fazer, né, a quimioprofilaxia pré-exposição, porque a gente faz pós-exposição, né? Tem a pré e a pós. A gente faz a profilaxia pós-exposição, o indivíduo teve aquele contato, a gente faz durante 30 dias a medicação, faz todo um protocolo de medicações que ele vai tomar para evitar as ISTs, né, que não são DSTs, por conta daquilo que eu falei antes. Hoje a gente fala em IST, é infecção sexualmente transmissível, e não doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque como você mesmo colocou, vamos falar em herpes genital. Você pode passar para uma pessoa o vírus, né, o HSV, normalmente no caso da genital 2, e essa pessoa adquirir essa infecção, ser portador do vírus para o resto da vida e nunca desenvolver a doença. Né? Então é por isso que não é mais DST. DST é um termo que é IST, infecção sexualmente transmissível. Então, se foi para festa, se empolgou, se fez algo e depois ficou preocupado, pode procurar. Eu não sabia que isso existia. Existe, sim. Pode procurar um infectologista. Bom, para finalizar, existe, no senso comum a gente fala que a criança, ela precisa ser exposta a determinados ambientes para que ela adquira imunidade. Eu cresci ouvindo isso, né? Que criança tem que se sujar, tem que brincar com terra, que isso ajudaria no sistema imunológico. Por outro lado, nós temos pais assim super protetores, que a criança realmente ela não tem contato, né? A criança vai para a praia e ela fica ali num tapete que é colocado para a criança, brincando com os brinquedos que ela brincaria em casa, porque ela não pode ter contato com a areia da praia. E muitas dessas crianças têm vários tipos de alergias. Na minha época, que a gente brincava na rua descalça, eu não me lembro das crianças com alergias. Então, é uma impressão minha que não corresponde à realidade. Os pais, eles precisam realmente assim, ser muito criteriosos e não deixar a criança brincar no chão, brincar com terra. Ou não, aquele ditado antigo da nossa mãe, da nossa avó, que se sujar, que brincar com terra adquire imunidade. Faz algum sentido? Então, vamos pelo caminho do meio, né? Não podemos exagerar nem para um lado, nem para o outro. É claro que o sistema é claro que o sistema imunológico ele precisa ser estimulado para se fortalecer, né? É através dos estímulos imunológicos que nós adquirimos uma boa imunidade. Não tenha dúvida disso. Não estimular o sistema imunológico é um erro. Manter uma criança numa bolha asséptica é um grande erro. Mas não vamos, como você mesmo colocou, dar colherzinhas de terra para a criança adquirir imunidade. Isso não. É a criação normal mesmo, natural, com os cuidados que nós temos que ter, né? Aquela questão de você ser racional, né? No criar do seu filho, né? Mas, já que nós estamos falando disso, a gente não pode deixar de falar também, né, de que um cuidado que os pais devem ter é a questão da vacinação, né? Vacinar as crianças, né? A infectologia tem também essa preocupação com a profilaxia das infecções. A gente não só trata, a gente se preocupa com a profilaxia também, né? Com o evitar é muito melhor do que se tratar, né? Se você evita uma infecção, um processo em que o indivíduo vai estar ali, né, doente, né, vai deixar de trabalhar, vai sentir dor, vai sofrer. Se você consegue evitar isso, ao invés de você ir para o tratamento, é muito melhor. Prevenir é muito melhor que tratar. Eu, inclusive, trabalho com saúde pública também, porque o que é mais interessante na infectologia, acima até do tratar, é você prevenir. Se você consegue
né? Conduzir Exato. seu paciente, como ele deve se prevenir, como vacinalmente, naturalmente, com hábitos adequados, né? Com uma boa alimentação, tomando em determinadas situações a medicação correta, tanto preventiva quanto como curativa, você vai estar tendo um êxito, que é o que todo profissional da área de infectologia quer. E só para dar como exemplo, na questão da prevenção, quando tivemos aqui as chuvas em Itabuna, né, que teve aqueles alagamentos, e Ilhéus aconteceu também, o que foi que se utiliza, o que foi que se falou? Como é que a gente vai fazer? Temos aqui casos de leptospirose. Tem como você prevenir a leptospirose nesses casos? Sim, tem. Nós temos medicação para isso. O indivíduo que teve contato com água suspeita de contaminação, esse indivíduo a gente tem como fazer a prevenção. Meningite meningocócica, alguém teve, familiares tiveram contato próximo com alguém, ou amigos, que teve uma pessoa que teve meningite, tem como a gente fazer a profilaxia? Tem como fazer a profilaxia dessas pessoas, elas vão ser medicadas para não... É o infectologista quem faz isso aí. Né? Tem como a gente evitar eu vou confessar, eu não sabia de nada disso, assim, que era possível fazer. É possível fazer a prevenção. Aí no caso, por exemplo, das enchentes, aconteceu também recentemente no Rio Grande do Sul, a pessoa ela tem que fazer esse tratamento, porque não dá para esperar fazer o tratamento para ir lá salvar as pessoas que estão precisando. Então, primeiro elas têm contato, por exemplo, com a água ali suja, contaminada, e elas podem fazer o tratamento depois? Não, nós não chamamos de tratamento, isso seria profilaxia. Você faz a profilaxia com a medicação. Com a medicação, né? Após a Teve exposição. Contato com a exposição, é suspeito de que ali pode ter a Leptospira interrogans, causadora da leptospirose. Sim, então você vai e faz você faz a profilaxia para aquele indivíduo, que deixa de ser tratamento, que é como eu te falei, eu acho que a grande beleza da infectologia está na prevenção. Eu acho assim que todas as áreas da medicina deveriam pensar sempre a partir da prevenção, mas realmente quando você fala que é possível você evitar, né, um dano maior dentro da infectologia, realmente. E eu não sei quem está em casa nos assistindo, mas eu, por exemplo, não tinha conhecimento de que era possível fazer. É possível. A profilaxia, não é tratamento. Em várias das doenças infecto-contagiosas, nós podemos fazer profilaxia, não só medicamentosa, né, mas também profilaxia com políticas públicas, sociais, de saneamento básico, de educação relacionada a medidas de higiene, hábitos de higiene, né? E assim, o quanto o poder público economizaria em saúde se ele investisse nesse tipo de política pública, né? Tanto com a educação em saúde, como em medidas como essa, né? Como saneamento básico. O quanto ele economizaria em tratar depois que as doenças já estão estabelecidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Prevenir é muito mais barato do que tratar. Gustavo, obrigada pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos. Eu realmente achei bastante interessante as informações que você trouxe. Então, te agradecer muito pela presença e já deixar o convite para você retornar para a gente falar sobre outras nuances aí dessa área, que é uma área tão interessante. E agora, assim, já sei em quais situações eu vou recomendar que alguém procure um infectologista. Obrigada, querido. Perfeitamente, eu também só tenho a agradecer. É sempre um prazer estar aqui com você, Raquel, e até a próxima. Até a próxima. É com você, Barbosa.